Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, essa mesa maravilhosa aqui, que tanto abençoa a gente. De novo com a minha host, de vez em quando ela me abandona, né? Jamais, sempre Amém. estaria aqui. Amém. Eu ia dizer printei, mas não dá pra printar, né? E hoje a gente tá com duas pessoas especiais demais aqui, especiais demais. A gente acredita que eles vão derramar algo muito precioso sobre nós. É outra mesa que eu sinto que eu vou sentar com os ouvidos. Não vou falar nada. Lembrando pra você que tem espaço aqui pra você, né? O outro espaço, claro, de Jesus, que vai sentar aqui conosco. E aí, Mari? Sente-se à mesa, porque nós já estamos sentados e sedentos por aquilo que vai ser derramado sobre essa mesa. Estou muito feliz de estar com essas duas pessoas, que já tinham ouvido tão bem dessas duas pessoas. E eu tenho certeza que vai edificar a vida de você que está escutando. Vai ser um privilégio. Começar pelo nosso varão aqui. Quem é você? Meu nome é Bruno Caetano. Bruto, o brabo. Sou esposo da Paula, sou personal trainer, líder de PG, jogo futevôlei, me esforço e algumas outras coisas humilde, a mais. Né? Ele se esforça. O cara competindo pro, mas tudo bem. E estou aqui para tentar agregar um pouquinho nesse espaço. Amém. E você, Varua? Quem é você? Eu me chamo Paula Suzelli. Acho que eu comecei a me apresentar hoje a primeira coisa como cristã, como filha de Deus, e isso tem tudo a ver com o que Deus tem falado ao meu coração. E aí sou esposa desse homem lindo, sou psicóloga, atleta de futevôlei, dona de casa. E é isso, líder de PG, de casais ali na CN, né, do Ministério J. E entre outras coisas mais também. Vamos começar com a nossa... Que estão nas entrelinhas. Vamos começar com a nossa pergunta clássica, né? E aí, o que é que Deus está falando para vocês? Posso começar? Gente, eu pensei em começar assim, bem do comecinho, né? No começo do ano, eu acho que esse ano foi a primeira vez que a gente conseguiu ser assim, um pouco mais intencional e participar do 12 por 12, né? E aí no 12 por 12 a gente não Só explicando o que é 12 por 12, Paula. Okay. Pronto, são 12 dias de oração pelos 12 meses do ano. Que acontece nos primeiros 12 dias do ano. Isso. E aí a gente não conseguiu ir para todos os 12, a gente foi acho que para uns 6, né? E enfim, lá nas orações teve uma oração, assim, todas falaram muito comigo, né? Mas teve uma oração, me lembro, foi do pastor Davi, que me atravessou de uma forma diferente, né? E ele estava orando sobre saúde integral. E ele falando, né, sobre saúde do corpo, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual. E eu ali no meu momento de oração, né, eu comecei a pedir a Deus, assim, né, Senhor, renova a minha mente, né, eu quero ter a mente de Cristo. Uma das coisas, assim, que eu vinha pedindo muito ao Senhor é que Ele me ajudasse a descansar, né, eu acho que na nossa fase, assim, nós temos 29 anos, né, a gente tá ali construindo a vida, correndo atrás de tanta coisa, e tal hora eu tava me vendo muito cansada, sim, né, tentando equilibrar todos esses pratos, tentando ser atleta, tentando liderar PG, tentando ser esposa, e eu me via muito cansada, né. E eu pedindo a Deus, né, Senhor, me ajuda a renovar a minha mente e me ajuda a perceber o que é que tem impedido com que eu mantenha a minha mente renovada, né, assim, o que é que tem talvez me tirado, né, desse lugar. E aí, ok. E aí, gente, nesse dia de noite, parecia que eu não conseguia dormir, assim, sabe? Deus falando comigo demais. E eu sentia, assim, no meu espírito de que eu deveria fazer um jejum das redes sociais. Né, 21 dias. E era uma coisa assim, estudando, né, eu vou vendo o quanto a questão do excesso de uso de telas, o excesso do uso de redes sociais, ele tem afetado a nossa vida como um todo. Sim. Né? E o Senhor me mostrou claramente que nessa coisa de eu não tenho tempo, o meu tempo não é o suficiente, na verdade eu estava às vezes direcionando o meu tempo para coisas que não estavam me agregando e não estavam me fazendo bem. Né? E aí, nesse período que eu resolvi fazer esse jejum das redes sociais, gente, foi algo assim, pra mim foi muito sobrenatural, porque parecia que o meu tempo estava rendendo muito mais, parecia que eu estava muito mais atenta. E eu me lembro claramente de um dia quando eu estava na academia, e eu parei assim, de vez em quando eu tenho umas viagens, sabe? E eu parei assim, quando eu tava olhando para as pessoas, observando, e aí estavam
quase todas, eu não vou generalizar, né? Mas assim, quase todas as pessoas estavam olhando para os seus celulares, com seus fones de ouvido, tirando foto dos seus relógios, foto no espelho, e eu fiquei olhando assim, tipo, todo mundo passava por todo mundo e ninguém olhava para ninguém. E eu fiquei, acho que raros algumas senhoras, né, alguns senhores de idade estavam ali que chamavam um personal e tudo. E eu olhei assim, cara, o que é que tá acontecendo com as pessoas, Sim. né? E aí eu senti, assim, eu me lembrei de um versículo que fala, né, assim, tornem-se como eles aqueles que o adoram. Né, assim, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. E eu olhei assim, meu Deus, sabe? Como isso tem acontecido comigo, né? Assim, eu percebi, assim, o quanto eu estava passando pela vida, muitas vezes, sem ter uma qualidade de presença, né? Quantas vezes o Senhor estava ali falando, mas eu talvez não estava escutando, porque, enfim, os meus ouvidos não estavam mais atentos àquilo, né? E algo assim que acho que uma das coisas que Deus começou a me trazer ideias e de ser mais intencional, inclusive com o uso das redes sociais, né? Assim, a solução não é excluir, né? Mas redimir. Né? E inclusive isso foi algo que o Senhor falou comigo lendo o livro A Pirâmide da Sabedoria, né? Fantástico, fica aí a indicação, inclusive. Ai, meu Deus, não lembro o nome do autor. Eu sei qual é a capinha verde, né? Com a piramidezinha. Isso, sensacional. E aí, inclusive, o autor fala, né, assim, sobre como isso atravessa a nossa vida espiritual, né? O excesso de informação, o excesso de conteúdo não necessariamente é mais sabedoria, né? E como a gente inverteu essa pirâmide, ele faz uma analogia com a pirâmide da alimentação. E na pirâmide da alimentação, né, assim, os processados, os doces deveriam estar lá em cima, os alimentos naturais lá na base. E a gente inverteu hoje, isso tem adoecido fisicamente as pessoas, né? E aí, fazendo essa analogia com a informação e o conteúdo, é como se o celular deveria estar lá em cima. E hoje em dia é o que a gente está ali consumindo o tempo todo, né? E aí, assim, a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é olhar o celular, e as nossas vidas estão ali guardadas no celular, nossa agenda, o nosso GPS, o nosso alarme, né? Então, o quanto a gente está ali é quase que como que a gente chama, assim, um aparato? Sim, uma parte do corpo, né? Uma parte do corpo, né? E aí, enfim, isso, corpo, é algo que Deus também tem falado muito comigo sobre isso. Inclusive, eu tenho uma pós-graduação em transtornos alimentares e obesidade, né? Então, sempre estive, né, e ainda estou estudando, lendo sobre a relação com o corpo, a relação com a comida. E, gente, assim, nesses dias de jejum me vinham muitos links, sabe? Assim, muitos links e muitas ideias de como usar intencionalmente as minhas redes sociais para falar sobre isso, né? Assim, essa questão da relação com a comida, e o Senhor fala que Ele é o pão da vida, né? Assim, como o excesso de uso de redes sociais tem levado pessoas a ter uma insatisfação corporal, distorção de imagem corporal, e o Senhor fala, né, que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, né? E, enfim, sabe, assim, e aí me vindo ideias de como fazer esse link, usar o que eu tenho aprendido na psicologia com o que eu tenho aprendido ali, né, espiritualmente, nas minhas leituras ali, nos meus devocionais, e me vindo muitas ideias disso, né? Então, isso tudo no 12x12, no período 12x12. Gente, eu deitava minha cabeça pra dormir, aí eu levantava e não, tenho que falar sobre isso, eu tenho que escrever, né? E compartilhar sobre isso. E aos pouquinhos eu estou ali nesse processo, começando a compartilhar um pouco mais, né? Mas o que acontece? Antes eu tinha dois perfis, né, no Instagram. Um que era o profissional, digamos assim, onde eu postava mais especificamente sobre a psicologia, e um que era o meu pessoal, onde eu postava ali meus treinos, minhas coisas pessoais mesmo, né? Assim, meu tempo com Deus. E aí eu fiquei incomodada porque eu me sentia fragmentada. Parecia que eu não conseguia ser inteira em nenhum. Né? Assim, ali na psicologia eu não conseguia falar abertamente da minha fé. Às vezes eu ficava, não tem nada a ver eu compartilhar aqui, né? Me expor. Por ser um perfil profissional, tinha lá o meu CRP, né? E no pessoal, eu acabava não levando muitas vezes do meu conhecimento, das reflexões que eu tinha, mas voltado para esse lado da psicologia, né? E aí eu não tô sendo eu em nenhum. Cara, eu vou juntar. E me vinha um certo receio, porque eu ficava, nossa, eu vou estar me expondo, né? Assim, posso acabar perdendo, né? Assim, alguns clientes que possam vir, sei lá, ver a minha fé ou ver meu estilo de vida e de algum modo não se identificar com aquilo, né?
Mas ao mesmo tempo eu senti que era de Deus e eu pensei, cara, se eu não puder falar de Deus aqui, então não faz sentido. Sim. Né? E aí quando eu disse, né, que eu comecei a me apresentar como cristã, né, como sendo filha de Deus, eu entendi que, cara, o que me define eu sou filha de Deus. Hoje eu estou psicóloga, depois eu posso não estar, né? Assim, eu estou atleta, depois eu posso não estar. Então, por isso que hoje, assim, eu tenho esse cuidado, né? De entender o que é que me define realmente, né? E de, cara, eu não consigo não falar de Deus. E como flui muito mais fácil quando eu quero compartilhar de algo, como é muito mais natural. Porque Quando vai acabar sendo sobre ele. Qualquer coisa que você for falar, vai, porque é isso que te alimenta, é isso que te sustenta, né? Sim, demais, demais. E aí, enfim, assim... E Deus me direcionou muito nessa questão do profissional, né? Acho que do 12 por 12, as orações que mais me atravessaram eram muito relacionadas a essa questão do profissional, né? Assim, de levar Deus ali, por mais que eu não possa fazer um aconselhamento bíblico, né? Sim. Mas... cara, isso aqui também é para Deus, é o Senhor que me capacita, né? E uma oração que eu sempre faço, assim, antes dos meus atendimentos, né? Assim, Senhor, me ajuda a fazer as perguntas certas, né? Que foi algo que Deus, assim, me mostrou com muita clareza. Esse ano, no comecinho do ano, quando eu estava lendo Gênesis, né? Foi algo que me saltou, assim, aos olhos, como se eu estivesse lendo esse livro pela primeira vez, né? Assim, como Deus, ele pergunta o tempo todo perguntas tão óbvias, né? Assim, aonde você está, o que vocês fizeram. Tu me amas? Tu me amas, né? E ele sabia todas essas respostas, mas ainda assim ele perguntava, né? E eu, poxa, às vezes é muito mais sobre o que a gente pergunta. E eu orava tanto, assim, às vezes a Deus pedindo uma palavra, né? Ai, Senhor, me dá uma palavra e tal. Mas às vezes o que as pessoas precisam é serem escutadas, né? Serem genuinamente ouvidas. Que a gente tenha interesse, né? E aí até eu lembrei de algo, uma frase que eu li que me marcou muito, de um livro que fala sobre escuta, que é O Palhaço e o Psicanalista. Esse livro não é cristão, mas é sensacional. E ele fala, né, assim, ao invés de tentar ser um líder interessante, você buscar ser um líder interessado, né? Assim, que ter interesse genuíno pelas pessoas, né? Porque às vezes a gente não tem paciência de escutar, né? Assim, eu pelo menos, eu me condiciono, né? Eu sei que eu preciso escutar as pessoas, eu sei que eu preciso parar, porque eu sempre tive um ritmo muito acelerado. Então, eu sou acelerada normalmente. Parar para poder escutar ou ouvir alguém muito prolixo, para mim é extremamente difícil. Sim. Mas eu preciso. Por quê? Porque é o que Deus nos ensina, né? É parar e escutar. É o que Ele faz com a gente. Mariana, isso é super normal para você e é super fácil. Não é. Mas é aquilo que o Senhor nos ensina, né? E é uma expressão de amor, eu acho, que para as outras pessoas, quem se sente escutado, se sente amado, né? Então, às vezes você fica, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? O que é que eu vou, né? Talvez eu não tenha a resposta, mas às vezes ela nem quer a sua resposta, às vezes ela só quer falar, porque na própria fala dela, ela vai conseguir fazer sentido, né? Aquilo que ela tá falando. Isso é muito importante. E eu acho que, de um modo geral, a gente é muito reativo, assim, né? A gente recebe um estímulo e a gente já quer reagir a isso, né? Acho que a gente tem perdido a capacidade de lidar com o silêncio. E essa questão da hiperconectividade, né? A questão das redes sociais, como a gente tem perdido a nossa capacidade de contemplação, né? E isso afeta diretamente a forma como a gente se relaciona com Deus, né? Então, acho que essa questão do se demorar com a pergunta, né? Não ter uma pressa de preencher o espaço, né? E isso tem afetado as relações, né? Assim como um todo, essa coisa de estarmos aqui à mesa, olhando um no olho do outro, né? Sem ter um tipo de, sei lá, o celular aqui atravessando, porque é como se os nossos aparelhos, eles se tornassem quase que uma defesa, assim, né? Você entra no elevador, já pega o celular e coloca pra ninguém falar comigo, pra pensar que eu tô ocupado, né? O fone de ouvido aqui já comunica que eu não quero conversa com ninguém, não invada o meu espaço. E quando isso tem distanciado, e Deus é um Deus de relacionamento, né? E aí eu tenho pensado assim, né, em como essa questão dos nossos sentidos, né, de a gente estar ali tão hiperestimulado, quanto mais estimulado a gente mais insensível a gente se torna e de mais estímulo a gente precisa. E aí, sendo que às vezes Deus fala ali, né, no sussurro, na brisa suave, né? Nem sempre é ali no furacão, né? Nem sempre é ali no tocha de fogo e tal. Às vezes é de uma forma muito sutil.
Pode falar, termina do fato de te cortar. Não, e aí assim, eu comecei a pensar assim sobre isso, né? Como tudo isso tem atravessado e perceber isso nas pessoas também. Mas... que isso eu acho muito legal o que você falou. Já é algo que eu fazia bastante. Eu não lembro quando foi que eu recebi essa direção, mas eu tinha recebido uma direção expressa de Deus, assim. De toda semana no PG eu fazia a mesma pergunta. E aí? Onde foi que você viu Deus essa semana? Porque eu sabia que nas primeiras vezes que eu perguntasse, as pessoas iam falar de experiências grandes que elas tiveram com Deus. Mas como o PG geralmente dura, sei lá, um PG que multiplica muito rápido, a gente tá falando de 7 meses, 8 meses talvez, né? Então, uma hora o extraordinário ia acabar, né? Eu falei assim, cara, eu quero provocar o ordinário nessa pessoa, né? E aí você começava a ver as mudanças e também se tornava um exercício para mim, porque primeiro, né, eu me forçava a ver Deus no ordinário e segundo, como líder, tipo assim, se eu não tenho experiência com Deus no ordinário, como é que eu tô querendo levar alguém para esse lugar, né? Isso é muito forte, porque trazendo já um pouco mais assim pro lado teológico da coisa, Deus ele se revela de duas formas, né? Ele se revela de maneira redentiva e de maneira criativa no sentido da criação. Redentiva é por meio da palavra, você entende um Deus que redime, a Bíblia mesmo, lendo. E o Deus criativo, você conhece ele por meio da criação. Então, quando eu tô olhando para uma pessoa, eu tô olhando para algo que Deus criou. Quando eu tô olhando para uma parede, para uma planta, para um carro passando na rua, para a rua, sei lá, para o céu, sabe? E é engraçado porque eu já tive experiências extraordinárias com coisas absolutamente comuns. Assim, eu lembro demais de uma vez que o John Dias, né, ele falou para mim, falou assim, Mag, eu sinto que a sua próxima direção ela vai vir do céu. Assim como Elias, você vai entender, você vai olhar para o céu. Se não houver nuvem, ainda não é tempo de mudar de lugar, ainda não é tempo de transicionar de estação, mas se você olhar para o céu e tiver uma nuvem, mande a cabo e ir embora. Porque vai chover, né? E aí, beleza, é um testemunho bem longo, assim, em algum outro momento cabe, mas eu tava voltando de viagem com meu irmão e a gente tinha passado por uma experiência, assim, muito difícil, sabe? Que eu fui muito humilhado, assim mesmo. Só que eu sou muito reativo. Eu sou muito pavio curto, né? Só que quando Deus começou a me tratar, eu não passei a ser pavio curto de desrespeitar aquela pessoa, né? Devolver com ofensa. Eu passei a ser pavio curto, de ser reativo, de sempre ter uma resposta. E aí, Deus, naquele momento, eu lembro demais, as pessoas estavam falando e tal, e Deus falou assim, você vai ficar calado porque quem te justifica sou eu. Isso, pra mim, é mesmo que me matar, assim. Eu falei, cara... Beleza, e aconteceu isso, né? E aí, indo embora, meu irmão viu que, tipo assim, cara, meu irmão, ele tava sentado na mesa, ele chorou nesse dia, né? E eu falei assim, cara, meu irmão tá chorando e eu não tô. Tá acontecendo alguma parada aqui que em algum momento a gente vai entender. E na hora de ir embora, eu entrei pra dirigir, ele falou assim, não, tu não vai dirigir não, quem vai dirigindo sou eu. E eu falei, tudo bem, né? Você tá dizendo. Aí ele entrou no carro, e eu bati os pés antes de entrar no carro, né? A gente tava na casa de uma pessoa e aí a pessoa chegou e falou assim, não bate os pés não, porque quem bate os pés não volta. E aí Deus tinha me dito que aquele tempo tinha acabado na minha vida, né? E aí Deus me levou para acho que é Mateus 10 ou é Mateus 11, que fala, né? Aquele que não for bem recebido, bata os pés, tome sua paz, vai embora e tal, lá. E eu achei, cara, já vivi uma experiência aqui ordinária com Deus, né? Então vamos lá. E no caminho de volta... Meu irmão, no dia anterior, na ministração, tinha entendido em Deus. Ele fez tipo uma breve ministração dizendo assim, que toda árvore que foi plantada por Deus, ela ia permanecer, mas as que não foram seriam arrancadas ou queimadas, né? Aí, beleza. Corta pra gente na estrada. Por algum motivo, o GPS jogou a gente por um caminhão alternativo que caía ali com aquela estrada que vem pra praia, né? E era uma estrada muito deserta. Tinha só a gente, estrada ótima e tudo mais. De repente, a gente para e olha assim, cara, a lateral tá toda sendo queimada da labareda, tá quase chegando já na pista, né? Aí o João Arthur falou, cara, Deus me deu essa palavra ontem, né? Aquilo que não foi plantado por Deus vai ser queimado, arrancado, beleza. Aí na hora a gente olhou pro céu e tava cheio de nuvem. Aí eu cheguei, não faz sentido, né? As coisas não faz sentido assim aos olhos humanos. Eu falei, meu Deus. Na hora eu lembrei da palavra do João, a sua resposta de transicionar de estação vai vir do céu, olha pra lá. E aí, muitas vezes quando a gente tem os problemas, né, eu costumo dizer com as pessoas que a gente conversa, que a gente aconselha, que eu sou muito perguntador. E geralmente a minha pergunta é, por quê?
E às vezes no primeiro porquê já desmonta a pessoa chora ou não responde. Aí você vê, cara, você nem parou para pensar no seu problema. Aí você veio falando de rede social e de coisas. Eu trabalho, minha função é ser gerente de projetos, então eu tô toda hora lidando com pessoas e geralmente é cobrando pessoas, né? Ou uma pessoa me cobra de alguma coisa, eu tenho que dar uma devolutiva com informação. Então o WhatsApp é o dia inteiro, né? E aí eu passei acho que 2 meses sem Instagram, um pouco mais do que isso. Literalmente apaguei o aplicativo e não tô nem aí, né? E uma coisa que eu percebi esses dias é que eu tô começando a ter uma dificuldade com o WhatsApp, porque quando eu saio do trabalho, eu não quero falar com ninguém. Tipo assim, cara, eu passei o dia todo fazendo isso. Tipo, eu só quero ter o meu momento só, de silêncio na minha mente, assim, pra eu poder fader qualquer coisa. E às vezes a gente sai, aí tem 50 mensagens não lidas, aí você assim, meu Deus. E aí uma coisa que eu percebi, assim, por exemplo, de receber uma ligação de uma pessoa que eu amo e quando o telefone tocar eu ficar irritado na hora. Tipo assim, cara, que saco, estão me ligando. Aí na hora que eu paro, eu falei, peraí, por que eu tô irritado por causa disso? Porque aí o hiperestímulo o dia todo, né? O dia todo. E tudo tem que ser muito imediato. E aí a gente falou sobre reatividade hoje, não foi? Foi. Aí vou chegar lá, porque a Paula falou um bocado de coisa, eu só pegando os ganchos, eu vou tentar foi falar mal, um a gente pouco. me empolga. Não, mas foi mesmo. Quem não tem que falar é a gente. É, porque tá testificando muito. Tá testificando muito, né? E aí eu tava tendo uma conversa com um amigo no trabalho, assim, que a gente fez uma amizade muito boa e passou, né? Extrapolou o trabalho. Ele tava dizendo assim, cara, às vezes você tem que receber uma notificação, ver do que ela se trata e dizer, não vou responder agora. E aí foi uma das coisas que, assim, disso ele puxou vários insights. A primeira, né? Se você responde todo mundo, você está disponível para todo mundo. E às vezes a pessoa pode resolver aquilo que ela veio falar com você, mas porque você tava, ela nem se esforçou, porque ela sabe que você vai resolver. E aí vai te sobrecarregando de várias coisas que nem eram para você estar fazendo, né? A segunda coisa que ele falou, tipo, cara, conclua tarefa por tarefa. Enquanto você está fazendo aqui, vai vir outro pedido, não sei o quê. E quando você vai ver, você deixou tudo pela metade. Você não terminou nada. Sempre vai ter uma pendência. Um e-mail que você esqueceu de mandar, uma mensagem que não sei quem, um arquivo para não sei quem, o documento para não sei quem. E isso é muito doido, né? Aí tava falando da reatividade. Você falou de usar as redes sociais. Aí eu fiquei nesse conflito, né? Eu falei, cara... eu não gosto, assim, essa parte da comunicação. Eu acho que eu teria muita dificuldade se esse podcast fosse em vídeo, de verdade. Cara, é muito difícil você ver uma selfie minha ou um stories meu. É muito difícil. Geralmente a minha selfie é assim, ei, tá fazendo o quê? Eu tô com pressa, sei lá, alguma coisa, tô na academia. Eu tô aqui malhando, e é uma selfie de qualquer jeito, né? E aí eu comecei a ficar nessa, falei, cara, será que... Mas... eu sei que eu tenho conteúdo para entregar, eu tenho consciência daquilo que Deus derramou em mim. Eu vou deixar uma zona desabitada, assim, o Instagram só vago, ainda mais tendo o podcast, né? E eu ainda tô meio que nesse embate, assim, de precisar, de saber que eu preciso e acabar aqui, assim, existe outra prioridade. Hoje eu li uma frase também que foi muito importante, que prioridade não existe plural, você tem uma. Então, acabou, né? Então, tem uma prioridade. E aí, sobre isso ser reativo, também estava conversando com o Bruno, né? De que aquela história da boxeadora, para quem não sei quando vai sair, acho que logo, mas a história da boxeadora que não foi reconhecida como trans, que na verdade era cis, que eu não sei mais, né? Mas bateu e a italiana desistiu, não sei o que, virou todo isso. Absurdo. Nas Olimpíadas. Ficou aqui todo mundo, absurdo. Não sei o que. E eu comecei a ler aqueles vários stories, né? E as pessoas, acho que eu não li nenhum stories que defendeu, não consegui, pelo menos assim, não chegou a mim, né? Nem nenhum comentário, que às vezes a gente tá na bolha da gente, então às vezes eu dou uma olhada em comentário, né? E eu comecei a ficar muito mal com isso, porque eu olhava e a primeira pergunta que vinha na minha cabeça é, tá, você achou um absurdo, mas o que é que você tá fazendo para mudar isso? Aí foi onde você vê, eu digo assim, cara, tá todo mundo reativo, vem um negócio, mas eu preciso me posicionar. Eu falo assim, cara, mas de opinião o mundo tá cheio, de intenção o mundo tá cheio, quer saber gente que tá disposta a dizer sim e ir lá e fazer alguma coisa, né? Dizer tipo assim, cara, beleza, sei lá, se você prega muito, beleza, vou falar sobre esse assunto na pregação, trazer uma perspectiva bíblica sobre isso, sobre função da mulher, função do homem, como se entrelaçam, a missão de Deus para esses dois. Você tá contribuindo com alguma coisa. Se você não tem essa plataforma, você sempre vai ter alguma coisa para fazer, pode ter certeza. Você vai sempre ter isso na sua esfera, né? Sim. E começou a me incomodar, porque eu falei assim, cara, por que todo mundo tem que se posicionar toda hora?
sabe? Tipo assim, e às vezes de assuntos que você nem tem autoridade. Tipo, é muito doido, né? E aí ele começou a falar sobre reatividade e a gente conversando muito. E eu disse, a gente só precisa tomar cuidado pra gente não ser reativo ao que a gente tá criticando, assim, né? Essa reatividade das pessoas. E no final das contas, eu acho que o grande problema é sobre uma injustiça de uma mulher que perdeu um sonho, sabe? Mas também ninguém olhou pra Argelina, né? Da Argelina lá. A gente assim, cara, como é que é a cabeça dessa pessoa? O que é que a vida dela, as experiências que ela teve na vida levou ela pra esse lugar? Tipo assim, por que a sua misericórdia não se estende a ela? Porque no final das contas, não existiu nenhum comentário de tipo assim, essa mulher é uma maluca, não sei o quê, ou ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Mas, de uma maneira mais subjetiva assim, dizia a respeito dela, né? Aí eu falei, cara, a gente recebeu um transexual lá na Maraponga, né? Né? A gente recebeu no acampamento. E acabou que, tipo assim, nesse momento eu parei, eu olhei e assim, bateu diferente em mim, porque a gente tocou em uma pessoa assim, sabe? E tipo assim, você viu uma pessoa que tava numa busca genuína por Deus. Aí eu falei tipo assim, cara, e talvez seja a hora de a gente desligar um pouco assim a reatividade, né? Desligar um pouco o modo opinião, de ter que ser crítico de tudo, tipo assim, e olhar para as pessoas, para aquilo que Deus fez. Aí, tipo assim, será que chegou amor para essa pessoa? Alguma palavra de amor? Dizer, tipo assim, cara, você tá no lugar errado. Vamos desconstruir e construir algumas coisas aqui. Nem sei porque eu tô falando isso. Porque a gente precisa, no final de tudo, acho que transbordar aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, né? Que é o amor. Ele entregou o filho dele para que a gente pudesse ter acesso a ele, relacionamento com ele. Então, quando a gente se fecha muito com as reações, né? O Magno falou sobre bolha e a gente fica sempre tendo estímulos e você falou algo muito, muito importante, que é sobre sensibilidade. Quando é que a gente perde a sensibilidade? Né? Quando é que a gente para de olhar no olho do outro e dizer assim, o que é que ele está sentindo? Como é que ele está? O que é que ele está precisando? O que é que ele está precisando? Porque eu passei por uma situação que foi... Isso norteou muito a minha vida, assim. Eu estava tinha um rapaz, um morador de rua lá perto da minha casa e a gente sempre passava por ele e fazia muitos anos que ele morava ali na rua. E a gente dava comida e tal, todo mundo já conhecia. Eu chamava ele por um apelido carinhoso, que a minha irmã era pequena, e dizia que ele parecia o Bob Marley, porque ele era cheio de dread na cabeça. Aí eu apelidei ele de Bob. Porque o Bob. Só que chegou um ponto que eu me incomodei. Que eu disse, como é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Por que eu tô chamando ele de uma coisa que nem é o nome dele? E aí teve um dia, aí eu parei e disse, como é teu nome? Ele falou o nome dele, e aí passou. E nessa época eu trabalhava num local que a gente tinha muita campanha e a gente recebia muita blusa, né, de campanha, de evento e tal. E eu recebia. Aí teve um dia que sobrou muita blusa de campanha. E aí eles me deram. Aí eu disse, não, me dá que eu tenho alguém para entregar. E aí eu levei e fui procurar, né? Saí com o carro procurando esse rapaz. E aí, quando eu encontrei ele tava meio que voltando, que eu encontrei ele, eu falei assim, fulano... vem cá, eu quero te dar algo. Aí ele aproximou do carro, aí eu entreguei, né? Todas as blusas, assim, pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu não quero. Que quando ele falou que eu não quero, sabe quando você engole assim, que absurdo, como assim ele não quer? Por que ele tá rejeitando algo que eu estou dando? Que absurdo, então, que ele não tem nada e eu tô dando. E aí eu passei a primeira no carro, assim, saí. Quando eu tô assim, 3 segundos depois, o Senhor fala comigo. Você estava dando para ele algo que não era o que ele estava precisando. Era o que você estava disposto a dar. Então, quer dizer que é melhor... Você está tendo essa atitude por quê? Sabe? É porque você quer dar algo para se sentir melhor em relação a isso? Ou porque você só está enxergando a vida dele? Porque para amá-lo, você precisa saber o que é que ele precisa. Ele é um morador de rua, ele vai guardar essas camisas aonde? Ele só precisava de uma, que é a que ele tá no corpo dele. Então, não é o que você quer dar, é o que a pessoa precisa. Então, às vezes, a gente tá tão cheio de si, a gente tá tão cheio da nossa reatividade, a gente tá tão cheio daquilo que as pessoas estão depositando a gente o tempo todo, que a gente só quer
cuspir de volta, sabe? Sim. Entregar aquilo que... E às vezes nem é o que a pessoa precisa. Às vezes você só precisa perguntar um porquê. Às vezes você só precisa perguntar, mas... Me fala mais como é teu nome, né? ou o que é que tu tá sentindo, ou como é que foi o teu dia hoje, né? Às vezes em evangelismo a gente vê muito isso. As pessoas, não, vamos evangelizar, vamos. Não, mas eu não sei. Como assim você não sabe? Você não sabe olhar para alguém e perguntar, tipo assim, oi, tudo bom? Como é que foi seu dia? Porque sabe? Nós damos bom dia para as pessoas. Eita! Entendeu? Tipo assim, a gente quer chegar na pessoa e dar bom dia. Bom dia. A gente entra no elevador, bom dia. A pessoa não responde. A pessoa na cabeça, a gente fica assim, é mal educado, velho. Não me respondeu, me deixou no Talvez essa pessoa não esteja tendo um bom dia, né? Mas você está dando bom dia para ela porque você quer desejar um bom dia para ela ou porque você quer receber um bom dia de volta? Você segurou a porta do elevador para entrar porque você queria um agradecimento ou porque você queria fazer aquele favor para aquela pessoa que estava entrando? Sim. Acho que vai muito nessa E às vezes a gente não... linha. Quando você... bom dia. Aí depois do bom dia vem um... Tudo bem? E aí a pessoa não responde que tá tudo bem. E quando a pessoa responde, você não sabe o que falar. Porque você só quer continuar andando, né? Você não quer parar pra poder... Poxa, mas teve um dia que eu tava no shopping, que eu fui comprar alguma coisa e a caixa tava chorando. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Essa pessoa não tá bem. E aí eu fiquei lá e ela querendo me atender pra eu sair rápido. E eu só não conseguia. Eu disse... Calma, não precisa, fica aí comigo, porque tem outras pessoas atrás, mas tem o teu tempo, né, de chorar, mas a gente tá tão acostumado. E eu acho que eu fui uma pessoa muito estimulada, assim. Eu tive acho que desde os 15 anos, ou desde antes disso, eu tive uma rotina muito pesada, sabe? E a gente se acostuma com essa... Eram 3 expedientes, então uma adolescente, sei lá, com 15 anos, fazendo 3 coisas diferentes em 3 estágios do dia diferentes. E aí chegou um momento que eu parei e, sei lá, eu tava de férias. Pra mim era estranho. Eu não conseguia lidar com isso. Mário, falando assim, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Assim, como às vezes a gente tem uma agenda tão cheia, uma vida tão vazia. Nossa. Né? Assim, a gente tem uma necessidade muito grande de preencher todos os espaços. Né? E às vezes a pessoa não precisa que você fale nada. A pessoa às vezes precisa de um abraço. Né? E quantas vezes o Senhor já me direcionou a abraçar alguém? E às vezes eu não tinha nada pra dizer pra aquela pessoa. E eu, meu Deus, eu vou falar o quê? Do nada eu vou abraçar essa pessoa. E eu abraçava a pessoa caía no choro. E depois vinha, nossa, tudo que eu precisava era daquele abraço, né? Então, eu acho que tem muito disso, né? Assim, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é sobre idolatria, né? E nós somos, assim, essa era desse narcisismo digital, né? A gente tá ali e o algoritmo, ele só envia aquilo que a gente curte, ele envia... Então, assim... Se eu não curto, eu vou lá e cancelo, eu paro de seguir, e a gente vai se ensimesmando, né? Se enchendo de si. E aí uma coisa que eu esqueci o nome do autor, mas num livro fantástico também, que é 12 maneiras que o seu celular está mudando você, né? E aí ele fala assim, né, que nessa busca incessante, nessa autoafirmação de like, a gente vai buscando uma glória imediata que nós deveríamos esperar a glória futura, né? E aí as nossas relações, a gente esquece que a gente é de carne e osso à medida em que a gente está o tempo todo ali, sempre numa tela, né? Sempre num vidro. E aí, linko com a questão que eu falei do cansaço, né? Porque um outro livro, né? Que é do Byung-Chul Han. Uma leitora. Quem estiver escutando, se tiver um caderno, pode preparar para escutar. E um cartão de crédito, né? Pra anotar todas as indicações de livro, porque vai ter, viu? Mas é de um coreano, né? O Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço. E aí ele fala, né? Que essa hiperpositividade, né? Esse excesso de positividade. Então, você pode, basta você querer e tal. E hoje a gente vive num estilo multitarefa, né? Então, a gente vive muito cansado, né? Cansado e insatisfeito, porque nunca é o suficiente, nunca tá bom. E isso aparece, inclusive, dentro da igreja, né? Assim, eu posso fazer mais, servir mais e tal e tal. E aí, nisso, uma coisa que eu entendi, assim, né? Que essa questão da idolatria, né? Que eu percebi no meu coração que nossa, né? Assim, o Senhor me fez com a necessidade de descanso e eu não estou me permitindo descansar. E aí, isso, assim, algo que uma análise minha, né? Fazendo o meu autoexame. Eu tô quase que querendo ser Deus, dar conta de tudo, saber de tudo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá aqui, aí a gente tá no celular, aí a gente tá comendo e tá resolvendo uma coisa do trabalho, a gente tá no trabalho mandando a lista do supermercado, e a gente tá no mercado e tá... E aí nisso,
como não estar tão cansado, né? E muitas vezes a gente vai buscando o descanso, né, o alívio nos lugares errados, né? E aí, às vezes a gente busca na comida, às vezes a gente busca nas compras, nas drogas, no sexo, no ativismo, No próprio celular, né? no próprio celular. E quando a gente não atende uma real necessidade, ela continua ali, né? E aí, não à toa, né? Inclusive, na Sociedade do Cansaço, ele vai falar, né, que a depressão e o burnout são as doenças do nosso século, né? E quanto a gente não vê isso também dentro da igreja? Né? Assim, quantos líderes estão aí adoecendo Quantos também? pastores tiveram burnout? Leandro, conhecido, Ângelo Basso teve, Leandro Barreto teve, e teve mais gente que agora esqueci os nomes. Mas são 2 caras super conhecidos, né? Que têm consciência disso. E aí, como a gente precisa fazer as pazes com a nossa condição de criatura? É assim, que nós também somos criação, né? Deus é que dá conta de tudo, que sabe de tudo, que pode tudo, e a gente não. Eu escutei ontem um podcast do André Fernandes, que ele falava, a gente só consegue derrotar uma tempestade quando a gente consegue descansar no meio dela. Sim. Que foi a questão do Jesus, né? Ele acalmou a tempestade, mas antes disso ele estava dormindo, ele estava descansando em meio a ela, né? Porque quando a gente entende o descanso, a gente entende a soberania de Deus. Sim. Porque quando a gente não consegue descansar, é como se a gente estivesse tomando esse lugar. Independência, né? Entendeu? De assim, eu sou a que pode todas as coisas. Eu posso fazer alguma coisa para mudar essa minha realidade. Sim. E eu acabo não deixando isso nas mãos do Senhor, porque quem pode realmente é Ele. Eu não tenho controle de absolutamente nada. Aos seus filhos ele dá enquanto dormem. Sim. Né? Assim, É uma boa palavra. Deixa pra Paula continuar. O pastor Murilo falou dos dias da criação, né? Que Deus trabalhou e viu que era bom. E que o bom no original, nos escritos originais, queria dizer algo que é completo. E aí, quando a gente não é integral em nenhum lugar, a gente nunca completa nada. E porque a gente nunca completa nada, a gente sempre tá cansado, porque o descanso não é passividade, né? Não é tipo, eu vou sentar e vou ficar aqui meditando sem fazer nada o dia todo e amanhã eu vou estar descansado. Eu acho que não é bem assim, né? Aí a psicóloga corrige aí, né? Que eu posso estar falando uma atrocidade aqui na psicologia. Mas eu escutei uma vez que o descanso ele sempre vem depois do cumprimento de um objetivo. Aí a gente puxa para várias coisas, né? Qual é o seu objetivo? É a primeira pergunta, né? Segundo, tipo, como é que você tem sido nos lugares que você pisa? Eu acho que entra muito na questão do... E eu já falei isso uma vez, acho que no Movie Summit, que eu tratei isso também na terapia, sobre o descanso, né? Porque eu não sabia descansar. E aí eu falei pra ela, não sei. Eu preciso que você me ajude a perceber isso, ou como fazer isso. E ela falou, existe o descanso ativo e o descanso passivo. O descanso passivo, quando você termina o seu tempo de descanso, você está mais cansado. É como se você, eu vou descansar, eu vou dormir. E aí você dorme por 10, 12 horas e quando você acorda, você vai querer dormir de novo. Aí isso né? se chama inércia. Sabe? Fala, Bruno, mas fala aí. Mas quando o descanso ele é ativo, sei lá, eu gosto muito de esporte, né? Eu sou fascinado, assim, apaixonado por esporte. Eu fui atleta durante muitos anos, né? De vôlei, fui atleta de handball. Então, pra mim, o descanso... Se você, Mariana, vamos jogar durante 3 horas? Pra mim vai ser o meu descanso. Vai ser aquele momento, assim, ápice que eu vou terminar. E eu vou assim, bora, vamos fazer o que agora? Porque eu tô descansada, sabe? Porque a gente cansa o corpo e descansa a mente. Exato. É o nosso momento. Então, hoje eu acho que a nossa... grande parte, né, dessa geração tem muito tem essa ideia de descanso de que eu vou aqui descansar, eu vou abrir o meu Instagram e vou ficar, sei lá, 1 hora rodando aqui o dedinho na tela. Fala que eu discuto, Paula. Leiam Nação Dopamina, da doutora Ana Limpic. Ela fala... Mais um. Mas ela fala, assim, sobre a questão do sofrimento e do prazer, né? E querendo ou não, as redes sociais, essa bomba de dopamina, né? Só que ela traz, assim, né? De uma forma bem simples, como se o prazer e o sofrimento, eles estivessem em lados opostos de uma gangorra. Então, quanto mais prazer, mais sofrimento eu vou precisar ter para poder equilibrar, porque o nosso organismo, ele busca o equilíbrio, a homeostase, né? Então, assim, doses muito altas de prazer vão levar a uma grande insatisfação
satisfação, um grande sofrimento, porque por conta dessa busca de equilíbrio, né? E aí, rede social, às vezes as pessoas acham que estão descansando e não, gente, vocês não estão. Tem, inclusive, também alguns documentários na Netflix, né? O Dilema das Redes, e eu esqueci o nome do outro que é bem bacana, que fala sobre isso. Bruno, e como é que... Assim, você como educador físico, né? Eu acho que toda vida que a gente vai falar sobre... Eu acho que hoje a gente fala muito sobre saúde mental, né? Saúde, uma saúde alimentar, digamos assim. A gente tem ouvido muito falar sobre o que a gente é o que a gente come, né? Essa frase. E uma saúde física mesmo, né? De busca pelo condicionamento físico, e porque as pessoas precisam sair de uma depressão ou precisam tratar uma ansiedade ou um pânico que elas precisam. Eu acho que a gente vai para uma psicóloga e ela vai fazer uma atividade física. Não, o que é que você está comendo? O que você está se alimentando? Como então, é que está seu sono? Como é que está seu sono? Como é que você está dormindo? Você está dormindo 8 horas por dia? Não estou. E o sono, ele é algo muito importante. Mas o esporte, ele é algo importante. O cuidar do corpo. A Paula começou falando sobre isso, né? Sobre a palavra que ela recebeu no 12x12, que atravessava essa área, né, da vida dela, do corpo. Como educador físico, assim, como é que você vê as pessoas conduzindo essa área da vida? Eu acho que com muita... Não quero falar de ansiedade no termo da psicóloga, né? Que está muito divertidamente, né? Mas eu acho que é a questão do imediatismo. As pessoas não estão conseguindo fazer as coisas no tempo delas. No tempo delas, que eu digo, das coisas. Eu quero emagrecer, então eu vou treinar feito louco, vou treinar todo dia, vou treinar toda hora, vou fazer um monte de atividade física, vou jogar de manhã, vou treinar de tarde, vou fazer um yoga, vou fazer não sei o quê, e não descansa. Por outro lado, a pessoa, eu tô muito cansado, eu tô sobrecarregado, eu tô não sei o quê, eu tô assim, assado, então eu vou parar. Vou descansar e vou passar, como você falou, 10 horas dormindo. Também não vai resolver. Não, eu vou trabalhar bastante para poder conseguir um pé de meia para poder me aposentar e aí eu descanso. Mas eu acho que não é bem assim. No âmbito do treinamento, eu costumo dizer que treinar pouco, treinar muito é treinar muito, mas treinar certo é que é treinar certo. E aí nisso a gente tem que ver as questões de quando eu devo treinar pesado, por que eu devo treinar pesado. No dia que eu estiver muito cansado, que eu não tenho disposição, é melhor eu não treinar ou treinar mais leve. Quais os benefícios daquilo que aquilo vai trazer para o meu corpo ou para a minha mente. Então... Sim, eu devo treinar? Não, hoje realmente eu não devo treinar. Então as pessoas, elas estão muito imediatistas nesse sentido, de querer as coisas logo e não conseguir esperar o tempo de cada uma delas. E nessa de não esperar o tempo de cada uma delas, elas estão sobrecarregando todas as áreas. E aí acaba que isso vira uma bola de neve, que não é pequena, e acaba que sobrecarrega todas elas... E todas as nossas. Estamos lidando com elas. Sociedade do desempenho, né? O tema do meu TCC, gente, foi quando ser saudável torna-se adoecedor, né? E aí era falando muito sobre isso, assim, sobre essa questão, né, dessa busca por um estilo de vida saudável, quantas pessoas estavam adoecendo, né? Tentando se alimentar melhor, as pessoas estavam tendo ali uma relação, né, difícil e ruim com a comida, tentando cuidar do corpo, porque também até se a gente parar pra pensar, essa questão dessa alta performance, né? E aí a gente abre... cobra ter uma alta performance o tempo todo e em tudo. Cara, eu entendo muito isso. Em tudo. E aí, assim, né? Acordar às 5 da manhã. Porque antes, assim, a gente se comparava com a vizinha. Hoje a gente se compara com as blogueiras, né? E aí, assim, tal hora a pessoa acordou às 5 da manhã, já correu, fez yoga, tomou um café... E foi trabalhar, aí você olha assim... O milagre da manhã. Tu sabe que é o pior pra mim, Paula? É me comparar comigo mesmo, de outra época. Porque, assim, até hoje essa experiência ainda reflete algumas coisas, ainda é vivo, né? Quando eu digo ainda é vivo, que Deus continua me falando algumas coisas a partir disso. Eu treinei quase 2 anos de triatlon, assim, e era triatlon pra longa distância, né? Distância de Iron. E é uma coisa que requer muito, em todos os sentidos. Tipo, a sua vida inteira muda. Você, basicamente, vive para trabalhar e para treinar e ponto, né?
Assim, as suas finanças mudam porque são profissionais da saúde que tem que te acompanhar, é médico, é nutricionista, é fisioterapia, é fisioterapeuta, né? É um educador físico, aí tem a sua assessoria, aí tem seus equipamentos do esporte. São 3 esportes, né? Você não tá fazendo triatlon, você tá fazendo corrida, bicicleta e natação. Você treina 2 vezes por dia, tipo, a média de treino, na semana que a gente treinava pouco, dava 14 horas por semana, sabe? E é muito doido porque caiu numa época em que eu consegui me dedicar muito. Tipo assim, e coube na minha rotina. Ficou show de bola. Tipo, não me atrapalhou em absolutamente nada as atividades que eu tinha na igreja. Eu continuava, tipo, notando as pessoas e tal. E eu tinha uma consciência. Eu falei, Deus, eu sei que esse é um meu sonho. Mas eu não quero fazer nada na minha vida que não alcance alguma pessoa em algum momento. Seja por olhar e dizer, esse cara é um exemplo. Eu acho que eu vou, sei lá, peguei dedicação, peguei foco, peguei isso, daquele... Ou qualquer coisa, mas que não seja vazio. Então, várias vezes eu já tive treino que eu tive a oportunidade de falar sobre moralidade sexual, né? Sobre a importância da fidelidade dentro de uma aliança de casamento. Até porque a maioria das pessoas que fazem triatlon são pessoas mais velhas, né? Já casadas, com filhos, uma condição financeira maior, disponibilidade de tempo maior. E aí, enquanto você estava falando isso, eu lembrei de um testemunho do Luciano Subirá, que está no livro Até Que Nada Mais Importe, que ele fala que ele estava com excesso de atividade dentro da igreja e Deus fez com que ele sofresse um acidente de carro. Ele perguntou, Deus, no meu auge do meu ministério, o Senhor fez eu parar. Ele falou assim, eu precisei te parar para não te perder. E foi mais ou menos isso, porque em julho, eu tava treinando, né? E aí eu já tinha feito 2 meio Ironmans e falei, cara, o próximo passo agora é o full. Só que o full, você pula de 15 horas semanais para 22, 23 horas semanais. Então, literalmente... cara, você tá cansado no domingo, levanta e pedala 100 km. É assim que funciona, entendeu? E você tem que fazer, porque... E isso dividido em pelo menos 10 a 12 treinos por semana. Que vai ter dias que você vai treinar 2, vai treinar 3 vezes. Sempre você treina 2, né? Ou seja, não é que você vai acordar 3 horas da manhã e vai treinar até 6. Você vai ter que treinar de manhã, você vai ter que treinar à noite. No meio disso, assim, foi uma experiência muito boa, porque eu passei a, primeiro, conhecer muito o meu corpo, porque... As métricas da gente de esforço, elas são muito bem analisadas, porque como são muitos esportes, muito treino e é uma alta intensidade o tempo todo, a gente tem que saber a hora de frear, porque senão o corpo quebra, literalmente, né? Eu já lesionei 3 vezes o joelho, eu tenho um negócio que o quadril trava, aí eu fico... Síndrome da face lata, né? Chama? Tensor da face lata. Tensor da face lata. Ele trava o quadril, aí eu fico pinçando meu joelho como se tivesse com um problema no ligamento, né? Mas isso que é excesso, músculo desgastado e tal. Enfim, a gente acompanha todas as métricas possíveis e imagináveis. Batimento, fadiga, não sei o que, potência, tal. E a gente sabia a hora de tirar o pé, a gente sentia, né? E aí o indicador de nunca era, não estou rendendo, preciso diminuir. Não é isso, é dizer assim, se eu continuar eu não vou render. Então eu tenho que só dar uma aliviada. E isso é muito doido, porque em junho, meu pai, eu tirei férias do trabalho, né? Tirei 15 dias de férias, meu pai falou assim, mas vai velejar de kite? Eu falei, cara, eu não quero velejar, o triatlon já toma tanto de mim, eu vou botar mais uma atividade. E aí que eu ainda me machuco num negócio desse. Aí, não, vai, não sei o que. Eu falei, não, macho, não quero, não faz sentido. Não, vai pra tu ir comigo. Eu falei, cara, um pai pedindo um negócio desse, né, mas aí você, beleza, eu vou. Aí fiz uma aula, legal. Meu esporte é triatlon, o que eu amo é isso daqui, mas, legal, eventualmente. Aí fui, né, na segunda é um pacote de 10 aulas, na 4ª aula eu levei uma queda. Eu tava aqui, né, aí você fica alternando entre olhar pra frente e olhar pra pipa. Aí numa dessas eu olhei pra pipa, quando eu olhei pra frente tinha um banco de areia. Aí a prancha travou, só que a pipa continuou te puxando, amigo. Aí saí voando e eu caí de lado, assim, na areia, né? Na hora que eu caí, eu senti a dor no joelho. Mas eu parei e falei... deve ter sido a dor da pancada. A areia dura, né? Beleza, levantei, fiz mais 1h30 de aula. Fui pra casa, subi escada, tomei banho. E fui almoçar com o Lucas Almeida. Na hora que eu sentei na mesa, o joelhão começou a pulsar. Então, eu falei, eita, aqui a pancada acho que foi um pouquinho mais forte, né? Aí depois eu fui assistir Oppenheimer no cinema. Cara, quando eu cheguei... pequeno. Filme é meio... Quando começou 20 minutos de cinema, eu já tava com a lágrima descendo, meu amigo. Eu já tava puxando a perna já, a perna dura. Aí fui e rompi o rompimento parcial do LCA. E eu tinha recebido uma palavra da Melissa, assim, que Deus ia me quebrar, né, em algumas coisas. Literalmente, né? Ela falou no sentido de quebrar a armadura. Assim, o irmão não ia parar. Ela falou no sentido de quebrar a armadura. E foi muito doido, porque quando... E foi.
Cara, e foi físico, né? Foi armadura. Cara, quando eu parei, eu levei a tomografia pro médico, ele olhou e falou assim, cara, aqui é 3 meses sem fazer nada. Aí eu falei assim, não, mas como assim nada? O que é nada, por cima? Tipo assim, mas pode correr Puxa na perna leve, assim, ó. Pode correr pedalar, leve, dar uma pedaladinha leve, ou nadar, tipo, você evitar correr por causa do impacto. Não, é nada, você não pode nem malhar, você vai ter que fazer fisioterapia. Eu falei, como é, amigo? Como aí é, fala, amigo? Aí eu falei assim, eita, meu amigo, beleza. Aí fui, né? E engraçado que eu nunca consegui voltar. Assim, quando eu voltei, eu treinei e tal, tive até algum rendimento razoável, assim, nos treinos, mas eu não consegui voltar porque passou o tempo, né? Mas ficou o aprendizado. Aí, quando eu falei do comparar comigo mesmo, quando eu cheguei no meu ápice de performance, foi antes do Cabra da Peste, que foi o segundo meio Ironman, que é uma prova da federação. Cara, tava tudo, assim, no limite da performance. Cara, eu tinha o melhor equipamento, eu tinha o melhor tênis, eu tava com os meus melhores tempos, meu melhor tudo. Meu peso hoje, vocês estão me vendo, né? Eu tenho 80 quilos. E ele deve estar aí com uns 11 a 12% de gordura, se não for mais. Na época eu tava com 74, com 4,3% de gordura. Só a cabeça. Meu Só a amigo, cabeça. só a Chegava cabeça. pirulito Assim, assim, o couro e o ficasse de osso, lado. meu amigo. O vento levava. Cara, tá doido, voando, né? É isso que o triatlon pede. Eu lembro demais que a minha nutricionista falou assim, baixar um pouquinho aqui é deficiência hormonal, então toma cuidado aí. Aí eu dei uma engordadinha depois. E aí, Só isso que hoje pesa pra ti? é isso que eu ia dizer, do comparar comigo mesmo. Hoje, tipo, eu consigo ir pra academia eventualmente. Tá assim, 2, 3 vezes na semana já é top. Já se eu conseguir, aí eu paro e falo assim, bicho, não tem um ano que eu treinava 15, 16, 17 horas, que nem um animal com um rendimento lá em cima, e agora eu não consigo fazer uma academia. Tipo, eu vou fazer um supino com peso de tia, nada contra as tias, né? Mas com peso de tia. Eu de boa. Eu fico aqui, ó, 2 quilos. Aí eu fico com a cabeça, cara, que droga, bicho. Aí eu me pego, mas na hora eu penso, cara, é outro tempo, são outras coisas, Agora são tu tá mais outras. bonito, cara. Talvez, né? Eu não recebia nenhum direct, isso era muito bom, foco total. E, cara, isso é muito doido, porque o meu maior problema é me comparar comigo mesmo. Sim. Às vezes eu tenho que parar e pensar. Trata isso na terapia, né? Também. Tem umas amigas pra indicar pra ele, amor. Tenho. Eu tava lá, né? E pra mim era uma dor que todo dia eu chegava em casa, minha bicicleta ficava encostada na parede da sala. Aí eu chegava, cara, eu preciso dar um fim nisso. Porque, tipo assim, a pessoa, não, mas por que tu não vai só pra brincar? Eu falei, meu amigo, comigo não existe só pra brincar. Ou vai pra botar pra torar no meio, ou acaba. Aí eu disse, não, mas dá. Eu falei, cara, você não entende a minha cabeça. Né? Eu pego as amigas da Paula. Porque existe a questão, que era o que ela falou, né? Da necessidade de auto-performance o tempo todo. Então, ele tem muito isso, assim. Ele tem muito essa dificuldade. Eu vendi a bike por causa... Foi um dos motivos. Eu falei assim, cara, eu preciso acabar e dar uma declaração pra Deus mesmo. Dizer, tipo assim, cara, essa estação agora acabou na minha vida. Pode ser que em outro momento ela volte. Mas agora, né? E uma palavra que ele foi muito doloroso vender a bike, cara. Entregar assim, cara, eu tomei prejuízo, vendi bem mais barato do que eu comprei. E tipo assim, eu falei, cara, é isso. Sim. É isso. E melhorou um pouco, mas vez ou outra e aí ainda depois ele parei. ensinou uma palavra aqui de equilíbrio. Aí eu entreguei a pedra, eu não preciso disso, não. Mas, nossa, equilíbrio, tá aí. Foi uma coisa que, finalzinho do ano também, uma das coisas que o senhor estava falando comigo, e foi através do esporte. Porque eu joguei vôlei, né, desde os meus 11 até os meus 20 e poucos anos. Vamos marcar, por favor, de jogar. Vamos, não garanto muita coisa, porque Brunão meu joga com o negócio pé. agora é Tá valendo. futevôlei, né? Aí já não é comigo. Então o Brunão e o Paulo jogam com o pé, eu jogo com a mão. Mas então, eu joguei vôlei durante muito tempo, né? E aí conheci aqui o meu digníssimo e apresentou o futevôlei, eu já tava meio saturada, fui pro futevôlei. Tal hora eu super empolgada, comecei a treinar e tal, e aí tava indo de bike, ia pro futevôlei, do futevôlei ia pra musculação, da musculação ia pra casa, aí ia... Vida de blogueira. Ou não, né? Porque aí eu ia cuidar da casa, estudar, trabalhar. Que mulher, cara. E aí, tal hora, eu percebi que eu estava muito cansada, né? E aí eu fui perceber isso, assim, cara, a roda da vida, ela gira. Quando eu tinha 11, 12 anos, né, até os meus 20 e pouco, que eu tava ali no vôlei e minha vida se resumia, entre aspas, a estudar e jogar e treinar, né? Dava pra eu dedicar, sei lá, vamos dizer assim, 50%
pro esporte. Mas agora que a minha vida tem ministério na igreja, casamento, casa, estudo, trabalho, eu não consigo dedicar mais a mesma quantidade. Né? E ter esse discernimento aí é necessário. Né? E aí é algo que eu pensei, assim, né? Que até aquilo que me faz bem, se for vivido em excesso, pode me causar mal. Né? Pode me fazer mal. Né? Então, às vezes, não é nem uma questão de... Eu me lembro muito do que o Luciano Subirá fala no livro dele sobre a cultura do jejum. Né? Que às vezes, assim, não é pecado, mas coisas lícitas podem entulhar a nossa alma. Amém. Né? Isso é uma boa palavra. Demais, demais. E aí, assim... E, nossa, como Deus mostra o que tem no meu coração por meio do esporte, né? Porque, assim, essa questão da cobrança... Às vezes, né, assim, por que que eu quero tanto? Por que que eu tenho que ser boa? Por que que eu não posso jogar só porque pra me divertir? E aí, uma grande dificuldade minha é de me relacionar com o esporte sem ser desse lugar de cobrança. Porque quando eu comecei a jogar ali nos meus 11 anos, assim que eu comecei, eu fui pro clube, né, BNB Clube, aí Federação Cearense, representar o estado, e aí consegui bolsa no colégio pelo esporte, consegui bolsa na faculdade pelo esporte. Então, assim, meu amigo, você tem que dar resultado, senão você perde sua bolsa. Né? Então, eu era cobrada por aquilo. Salário indireto. Isso. E aí, tal hora, eu tô lá, eu no futevôlei. Tipo assim, eu achava que não dava pra mim, porque eu sempre tive mais habilidade com esportes com a mão. Com a mão. E aí, eu olhava assim, o Bruno jogando futevôlei, eu, não dá pra mim não, gente. O pé é só pra subir ali no ônibus e olhe lá, né? Mas me empolguei, fui gostando de, olha, dá certo, né? Assim, fui pegando a manha e Tem tinha. tempo de bola, tem noção de quadra. Exatamente. Exatamente. A última coisa que aprendeu foi a sacar, que é o mais básico. Até hoje ainda isso é um calo, mas o Senhor tá operando um milagre. Mas enfim, assim, e aí, como eu vim do vôlei, tinha essa coisa, né? Assim, eu tenho pra uma mulher cearense, sou uma mulher consideravelmente alta, né? Tem 1,76. Consideravelmente é autona, maluco. E vindo do vôlei, né? Tempo de bola, boa impulsão. E aí tinha aquela coisa, caraca, Paula, tu salta muito, tu ataca muito. Não tem como tu não ganhar, não tem como tu não ser boa. Como é que tu vai... E aí, aquilo que chegava como um incentivo, assim, um elogio, eu comecei a pegar como uma pressão. Caramba. Eu tenho que corresponder o que as pessoas estão esperando de mim, né? E aí, incrível, assim, como o esporte é uma ferramenta que Deus mostra o que tá lá dentro, né? Porque às vezes a gente tá aqui sentado, muito de boa, tudo muito controlado. Mas lá na hora da partida... controlado, né? Isso. Pressão, temperatura, ok. Agora, na hora da partida, que você vai lá Sangue e erra uma fere. coisa, uma besteira que Que é você uma reação, treinou. porque a ação a gente planeja, né? A gente se prepara para ter uma ação. E eu acho que muito, assim, Deus já me falou muito, muitas coisas no esporte também, no vôlei, com isso. Porque no esporte você reage a algo, né? A bola vai para um lugar e você reage àquele... E é como você reage que você revela aquilo que está dentro de você. Sim. Nossa. E como eu me deparei, assim, com a minha autocobrança elevada, né? Assim, às vezes com a minha impaciência com o processo, que foi o que o Bruno falou, né? Em relação a esse cuidado, né? Da atividade física e dessa busca por resultado, né? E aí eu fui vendo, assim, um montão de coisa que, meu Deus, eu achava que eu já tava, assim, incrível. E olha o tanto de coisa que ainda tem, assim, pra ser tratada, né? Sim. Demais, demais. O que foi que Deus já te falou, assim, que tu disse, nossa, uau, eu fui jogar futebol, eu fui jogar vôlei e eu saí com outra visão, porque Deus me revelou algo aqui. Ai, assim... A primeira coisa quando me veio aqui, quando você estava falando, foi sobre a célula que eu tenho hoje no futevôlei, né? Porque ano Achando passado... pouca coisa que ela já faz. Ano passado foi um ano, assim, bom no sentido de resultado, né? Eu viajei pra jogar futevôlei e eu não tinha tido essa experiência pelo futevôlei, né? Eu só tinha viajado bastante já pelo vôlei. E consegui um patrocínio, né? E viajei... Boa mesmo. Eu não sei se foram as 3, 4 viagens, né? Pra jogar no ano passado. Só que tal hora, às vezes eu não conseguia estar ali no PG, ou perdia um culto, e eu comecei a ficar incomodada com aquilo, né? E eu, poxa, não é a minha prioridade hoje, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei, mas Deus, por que o Senhor tá me abençoando tanto? Né? E eu comecei a levar isso em oração, né? Senhor, é pra eu estar vivendo isso mesmo? É pra eu estar me dedicando aqui mesmo? Porque tem dia que eu tô deixando de estar no PG, de estar no culto e tal.
E aí o Senhor trouxe ao meu coração, assim, né? Isso, eu não me lembro, eu acho que foi quando eu estava em Teresina, no TAF. E aí o Senhor trouxe, assim, ao meu coração, né? Os momentos em que eu abracei algumas meninas, que eu fiz algumas orações ali, que eu dei uma palavra, que eu escutei algumas delas. E o Senhor falou, né, assim, você está me cultuando, né, assim, você não está deixando de estar me cultuando quando você está ali jogando, né, e aí eu, poxa, né, assim, entendi e aquilo trouxe paz ao meu coração porque eu estava me cobrando por não estar conseguindo estar presente ali, né. E aí, nesse mesmo campeonato, uma amiga pegou e falou assim, Paulinha, não sei se você sabe, mas o Filipinho, que é um atleta profissional de futebol, ele tem uma célula no futebol masculino. E eu senti tanto no meu coração de a gente fazer isso no futebol feminino, a gente precisa tanto, e a primeira pessoa que me veio em mente foi você. Que massa. E aí, na hora que ela disse isso, eu, caraca, entendi. Então, é pra isso que o Senhor tá me abençoando tanto. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. Né? E aí eu, cara, vamos, é isso, sabe? Esse seu convite pra mim foi uma resposta de uma oração que eu vinha fazendo a Deus. Pra que o Senhor está me abençoando? Né? E aí a gente começou no ano passado, foi, amor? Foi. Acho que vai completar em outubro 1 ano de célula. A gente se reúne uma vez ao mês, né, num domingo. E aí a gente tem um momento de oração, de meditação na palavra e depois a gente se junta para jogar. E aí o que Deus tem falado muito comigo, porque eu ainda tenho essa veia atleta, gosto muito de competir. E às vezes é muito frustrante você voltar para casa sem um troféu, né? Você se dedicar, você treinar e você não subir no pódio. Mas o que o Senhor mais tem ministrado é, cara, tô juntando tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem. Amém. Né? Assim, tem vidas aqui que talvez o Senhor levantaria outras pessoas, né, para falar, mas Ele me chamou e eu disse sim, né? Amém, amém. Então, eu acho que isso é o que Deus mais tem falado, assim, é para isso, né? Você não tá perdendo tempo, você tem um propósito ali, né? E eu tenho buscado muito viver isso, assim, né? Do quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, né? Tudo pra glória de Deus. E que bom que você tava atenta, né? Eu acho que a gente falou sobre contemplação também, tal hora aqui nessa mesa, e é contemplar aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor para que a gente possa responder a isso, né? Então, você estava naquele lugar e você correspondeu àquilo que o Senhor estava... O que o Senhor queria fazer naquele lugar. Né? Então, isso é bênção. Sim. E você, Bruno? Pegando até mesmo o gancho desse assunto que a Paula estava falando, ela começou do comecinho do ano, né? Do 12x12. Eu vou começar do começo, jogando um pouquinho mais para trás. Tipo, final do ano passado, eu passei por um processo muito difícil, que teve uma questão de um golpe financeiro. Estamos passando, né? Estamos passando, mas eu digo assim, né? De um golpe financeiro que mexeu muito comigo. Acho que a questão masculina, né? A questão das finanças mexe muito. E aí, ainda também no final do ano passado... Eu vi uma pregação do bispo que ele falou uma frase que ele fala sempre, que pessoas são portas. E aí, no 12x12, teve uma palavra de restituição. E eu recebi aquela palavra e... Só que aí, aquela coisa que você recebeu a palavra, pessoas são portas e tal, aí tipo assim, será que alguém vai me abençoar aqui do nada? Mas não é assim que funciona. E aí, o tempo foi passando e eu fico aqui... Ou pode funcionar também, né? Mas não foi o seu caso. Amém. Okay. Que seja ainda. Não é a regra, mas... E aí o tempo foi passando e eu fui entendendo, tipo assim, não, pessoas são portas e tal, me aproximo de pessoas e tudo mais, massa. Mas em algum determinado momento eu percebi que pessoas são portas, pessoas são portas, pessoas são portas. Gente, eu sou uma pessoa. Então quer dizer que eu sou uma porta. Sim. Então, que eu seja uma porta de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Sim. E aí, a partir desse momento que eu vim tentando me aproximar mais de pessoas que eu não era próximo. Ou que eu nem conhecia. Me aproximei dos meninos, do João Magno, do João Arthur. Alguma pessoa que eu nem conheço vem falar, vamos marcar alguma coisa e tal. Eu digo, vamos. Eu estou intencionalmente me aproximando de pessoas que eu não sou próximo. Obviamente, sem deixar de estar próximo das pessoas que eu já sou próximo. Mas entendendo também essa questão que a gente está comentando muito aqui das estações. Que não que vá ser uma estação que chega ao fim, mas que ela pode esperar um pouco para que uma nova estação venha e para que ela volte depois e assim a gente consiga chegar nos lugares. E a Paula falou sobre os campeonatos.
Eu sou muito competitivo. Eu acho que nessa mesa... Quero perder nem para o ímpar. Exatamente. Nessa mesa sai um time. Ou uma briga, né? Ou uma briga. Ou né? uma briga. Se jogar um aqui, rola... Nunca mais ninguém se fala. E aí, nessa questão, ano passado e no último ano também, eu tinha ficado no pódio do Campeonato Cearense na categoria profissional nas 2 vezes. E nesse ano, nos 2 campeonatos importantes que tiveram, eu não tive uma boa atuação. Isso me martiriza, me mata, porque, enfim, A alta performance. é uma coisa muito importante para mim. Porém, quando a Paula estava falando e tal, e há um tempo eu já vim percebendo também que isso vem me trabalhando de outras formas. Óbvio, não quero ir para o campeonato só para Participar. participar. O importante não é participar, Tipo assim, não. Não, é Importante ganhar ganhar. mesmo. Só não justifica os meios. Exatamente. Mas é importante ganhar. E aí, o que acontece? No Campeonato Cearense desse ano, a primeira partida que eu joguei foi contra meus melhores amigos no futebol. Só que o que acontece? Teve um momento muito importante, que antes da partida, eu juntei os 4, o meu parceiro e os outros 2, para orar. E aí, tipo, a gente foi para um lado da quadra, os 4 se abraçaram, aí teve uma oração. Então, aquilo serviu de exemplo para muitas pessoas. E foi um momento muito importante, que ficou gravado, que eu vou até postar depois no Instagram, fazer um textinho e tal. E aí, massa. Não tive uma boa atuação, me revoltei, indignei, treinei igual um maluco. No outro campeonato, joguei melhor, mas não foi lá essas coisas Se não todas. bateu a medalha no peito, não valeu. Exatamente. Né? Aí, o que acontece? Vamos todo mundo pra terapia depois. Né? Não. Mas nesse último campeonato a gente viajou para jogar. Teve categoria mista num dia, no outro dia teve feminino, no outro dia teve masculino profissional. E a gente acabou percebendo uma coisa. Aconteceram vários problemas extra-quadra. E enquanto todos estavam correndo dos problemas, eu estava indo de encontro ao problema. Porque eu entendo que a questão acho que da autoridade masculina, da autoridade ser uma pessoa que tem um mínimo de entendimento, nós temos que resolver o problema e não deixar o problema acontecendo, o circo pegando fogo e ninguém fazer nada. Por exemplo, coisas básicas. Sei lá, uma tenda lá saiu voando, aquelas tendas bem grandes. Caiu perna para um lado, saiu voando a tenda, então todo mundo correu e a gente estava indo ao encontro da tenda para poder consertar. Em uma das finais lá da categoria mista, uma menina passou mal e desmaiou durante a partida. Foi puf, tacou a cara na areia. Então, todo mundo ficou naquele negócio, só que eu tava comendo lá não sei aonde, deixei metade do meu sanduíche dentro da bolsa e fui lá cuidar dela. Porque Rapaz, Deus o direcionou, viu, pra ele deixar metade do sanduíche. Tu não podia ir comendo, não, velho? Não, porque eu tinha que segurar ela, a cabeça dela, não sei o quê, e a menina Paula, quase segura o sanduíche. convulsionando. A Paula segurou aqui na boca dele. Aí é bom que eu guardei o sanduíche, depois quando eu voltei a comer, ela queria um pedaço. Mas, Não, enfim, é loucura. embaçado, mas tudo bem. E aí eu acho que essa questão de em que lugar você está e Por que que papel... você está, né? Exatamente, e que papel você está desempenhando. Tipo, beleza, a gente deu carona para 3 pessoas para ir pro campeonato. Obviamente, 2h30, 3 horas de viagem, Deus falou o tempo todo ali dentro daquele carro, mesmo que a gente não estivesse citando a Bíblia. Na volta também. Mas eu fiquei, não, mas aí eu vou ficar servindo de carona e ficar orando pelos outros só no campeonato? Não dá para eu jogar também? Não dá para eu ganhar? Talvez, vamos juntar as duas coisas. Mas eu acho que essa questão do propósito e de entender qual é o papel daquela estação, que a gente está, né? Agora está na moda falar estação, vamos falar estação. E aí eu acho que entender o papel, entender as funções daquela estação momentânea. Não deixar de treinar, não deixar de se esforçar, não deixar de querer ganhar, mas entender que o papel que Deus quer para você está sendo desempenhado naquele momento. Ele continua sendo glorificado Cara, mesmo em meio Sim. à derrota, né? Eu acho que Pronto, uma coisa que eu postei uma vez, assim, que foi algo que realmente veio ao meu coração, né? Assim, a gente não precisa subir no pódio para glorificar Deus, né? Deus é glorificado quando a gente respeita os nossos adversários. Ele quando é a gente não fala palavrão enquanto a gente tá jogando. Exatamente. A gente não briga com o irmãozinho do racha, não dá Sim. aquela entrada maldosa. Exatamente. E uma coisa, sabe, gente, assim, às vezes eu acho que pode ser mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem, né? E aí a gente perder a competição e depois ainda estar ali vibrando, comemorando os Ajudando, nossos amigos que orientando. ganharam, sabe? Sim. Então eu vejo, assim, que é doído, sabe? Assim, é doloroso, é desconfortável, mas que Deus tá fazendo algo, assim, nesse momento, dessa forma, né? Ele vai usando essas coisas para ir moldando algo em nós, né? Tem algumas coisas que Deus tem falado comigo, assim, mas para esse tempo que vocês estavam falando, eu acho que é muito sobre a sua primeira coisa.
né? Eu acho que existem muitas coisas importantes na vida da gente e, logicamente, elas vão se transformar diante do tempo, né? Vai ter um momento que você vai priorizar mais a família, outro menos e tudo mais. Mas sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. E esses últimos dias eu estou refletindo e meditando, né? Ruminando mesmo a palavra em cima de Hebreus. E aí ontem eu li Hebreus 11. Teve uma parte que me chamou a atenção, que foi capítulo. Assim, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Eu acho que quando você tem as primeiras coisas em Deus, é exatamente você está falando de um coração peregrino, né? Que naquela época, por que a Bíblia fala de um coração peregrino, né? Os peregrinos para os judeus eram homens que entravam na cidade e tinham alguns direitos naquela cidade. Não eram todos dos que habitavam de fato, né? Dos que eram naturais daquele lugar. Porque eles não eram naturais. Então eles eram cerceados de algumas coisas. Porque eles estavam fora da pátria deles, né? E aí você vê aqui que foram homens, e antes disso ele vem falando, pela fé Abraão fez isso, alcançou aquilo, gerou Isaac, pela fé Noé não sei o quê, pela fé tananã, pela fé... E isso é muito forte porque você fala aqui que eles morreram na fé e todos obtiveram a promessa, mas viram elas com alegria, né? Aí você fica, cara, que texto maluco, bicho. E aí, tipo assim, por que você vive hoje? Eu acho que tem existe uma porção, né, uma distância que a gente enxerga. Existe uma outra distância que é até onde Deus enxerga daquilo que nós não podemos controlar. Eu acho que quem tem um coração peregrino é justamente isso, de, cara, eu gosto de competir e eu quero ganhar. Eu vou lá pra botar o ouro no coisa mesmo. Se eu voltar a treinar triatlo, eu vou botar pra torar no meio mesmo. Mas a minha primeira coisa vai ser Deus, entendeu? E se eu tiver que escolher, né? Se eu tiver que diminuir algo, pode ter certeza que não vai ser a minha vida com Ele. Porque eu vivo por o tanto, esse além do que eu enxergo, né? Tipo, sim. Só uma coisa, João, falando, quando eu voltei, eu comecei a andar com um caderninho aqui, né? E pra eu só escrever assim, quando Deus falar alguma coisa, quando me vier alguma ideia, eu não deixar passar. Porque muitas vezes, às vezes, eu vinha algumas coisas assim insight. E aí, quando eu voltei dessa competição, teve algo que eu escrevi assim, né? Que foi assim: somos fiéis ao ponto de permanecer quando a nossa vontade não está se cumprindo, mas a de Deus está. Né? E porque eu realmente repensei, eu tô aqui só perdendo tempo, viajei, podia ter ficado em casa, ter feito outras coisas e tal. Cara, mas a vontade de Deus foi feita, né? Então, assim, se Ele não me diz pra sair, então eu vou permanecer, mesmo que a minha vontade não esteja se cumprindo, né? E inclusive, assim, de alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, né? Porque tal hora não se torna um sacrifício, se torna... A gente tem um contentamento, né? É prazeroso, né? É privilégio, sim, fazer parte, né? Então, acho que é muito disso, assim, né? Nossa, eu tô aqui. É muito legal, assim, eu quero muito, é um desejo do meu coração, quando Jesus voltar para buscar a gente, olhar para Deus olhar para mim e dizer assim: servo bom e fiel, em ti eu tenho prazer. Sim. Você fez tudo que eu queria que você fizesse. Ainda fez mais, né? E aí a gente tava falando um pouco antes aqui do podcast, algum momento o Marlon vai sentar, né? De que Deus troca de mãos e tal. Mas é muito sobre isso, sobre a sua posição de coração e sobre disponibilidade. Que eu acho que quando você sonha com Deus, Deus não entrega para você só aquilo que Ele tem escrito sobre você. Porque, infelizmente, né? Tem muitos nãos por aí. Só que Deus, Ele precisa de alguém para fazer aquilo que Ele está fazendo, né? Então, talvez realmente o seu lugar não fosse o futevôlei. Era para ser uma outra pessoa, mas a pessoa disse não e a Paula estava lá, disponível, né? Ela estava lá orando, tipo... Uma das coisas que eu gosto de perguntar é que... Eu estava escutando uma pregação do Leandro Barreto vindo para cá, que é oraçãozinha de nada. E ele basicamente vai falando assim: cara, será que a pessoa que passa 10, 15, 20 anos com um motivo de oração e Deus não atende, Deus está sendo cruel a não atender essa pessoa? E aí ele começa a discorrer sobre isso, sobre a veracidade das nossas orações, né? Assim, será que a gente está orando aquilo por quê? Para que algo seja do meu agrado, da forma que eu quero, da forma que eu entendo que tenho que ser, né? Sobre a minha necessidade, ou eu estou orando em conformidade com a vontade de Deus para que aquilo aconteça, né? Aí o que eu gosto de dizer é, tipo assim, cara,
quando você tá pedindo algo para Deus, quando ele vier te encontrar, ele vai te encontrar como? Em que posição? Amigo, se você estiver lá clamando, suplicando e batalhando, guerreando por aquilo e que isso tudo com base na palavra, né? Porque é o que rege. Alinhado com a palavra, né? E ele vai fazer. Sim. Assim, eu tava conversando ontem com o Lucas Sobral, a gente teve um tempo ontem incrível lá pelo Cambeba, né? E aí Deus me deu uma palavra para ele que falou assim: Lucas, você precisa surpreender Deus. Aí assim, o que é surpreender Deus, né? É você dizer um sim de uma maneira tão feroz para Deus que antes mesmo... Como é que eu explico isso de uma maneira que as pessoas não vão entender errado, né? De sair atropelando tudo que nem maluco. É tipo assim... Cara, você tem certeza que Deus tem algo para você. Você tem clareza daquilo que Deus colocou diante de uma palavra, com princípios, com tudo. E você já tem a condição. Só que você fica esperando algo ideal. Sei lá, não sinto que é o momento. Eu não estou preparado. Eu preciso juntar mais dinheiro. Eu preciso, sei lá, evoluir no meu emprego. Eu preciso ler mais da Bíblia. Eu preciso orar mais para que isso aconteça. E eu acho que Deus não está esperando muito isso de você, não, né? Porque literalmente você está se capacitando para fazer algo que Deus te pediu para fazer. Tipo, aí você está tirando o agir de Deus da coisa, né? Se a gente seguir esse princípio, a gente não casa, a gente não assume liderança de nada, a gente não desenvolve no trabalho, porque sem esperar as condições ideais, elas não vão chegar, porque a condição nunca vai ser ideal. Exatamente. E é muito louco isso, porque as coisas na minha vida, eu vivi tempos, acho que eu nunca me desviei, até porque eu me converti tem 6 anos e meio, e sempre foi uma caminhada assim. Alguns momentos evoluiu mais devagar, outros momentos foi mais acelerado, e esses últimos tempos estão sendo marcados por uma velocidade assim incrível, de você olhar e dizer, cara, é bizarro o que está acontecendo aqui. Só que ao mesmo tempo eu paro e penso, tipo assim, cara, quando as coisas estavam acontecendo mais devagar, como era o meu comportamento? Era isso. Não, eu quero chegar lá, então tenho que fazer isso, tenho que me preparar assim, se eu quero ser líder, eu tenho que ter muito conhecimento da palavra. Aí você começa a estudar agora, né? E quando você chega lá, você já tá mais ou menos... uma vez, né? O irmão precisa. E aí, depois desse tempo, eu comecei a dizer sims pra Deus de coisas, tipo assim, que, cara, podcast pra mim é um desafio. A pessoa fala, mas tu tem muito bom oratório. Eu tenho um bom oratório porque eu leio muito. É por isso. Não é porque eu gosto de mídia. Porque, tipo assim, é uma coisa que, por incrível que pareça também, né? Eu, quando eu era mais novo, eu era muito tímido. Então, assim, cara, ficar me olhando falar, né? É uma coisa que eu fico meio... preferia que alguém fizesse. Mas por algum motivo, Deus quer que eu faça. E eu parei de pensar nisso. Falei, tá bom, tô bonito, o cabelo tá penteado. É essa roupa que eu deveria usar. Até a legendinha bonitinha, porque tem isso também, né? Tem que ter a fonte certa, determinado assunto e tal. Ai. Tem que ter uma frase de 3 segundos, porque senão a pessoa pula os seus stories, né? Falei, meu irmão, se você não assistiu stories que eu tô falando, você vai perder a sua bênção, porque eu não vou falar uma frase em 3 segundos, né? Eu tô desse jeito. Cara, entendeu? Eu comecei a dizer sim e muitas coisas começaram a acontecer na minha vida que eu jamais imaginei. Eu acho que assim, eu tentei surpreender Deus e ele continua me surpreendendo nas coisas, né? Sim, eu Porque vou olhar, meu ele Deus. sempre vai ser muito, 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 muito além do que nós um dia poderemos... Pedimos ou pensamos. E nem tudo é conhecer. alegre, não. Nem tudo é só alegria, não. Tem umas palavras também. Alguém me disse, né? Eu não vou dizer quem, mas a gente nunca vai conseguir entender Deus, né? Ele nunca vai ser encaixotado na nossa compreensão humana. Então a gente vai morrer doido e não vai conseguir explicar Deus, né? A gente não vai conseguir. A gente só deve aceitar. E assim, mas a gente pode conhecê-lo. Sim. A gente pode conhecê-lo, a gente pode experimentá-lo, a gente pode perceber, a gente pode ser sensível a ele. A gente falou sobre sensibilidade. A gente falou sobre tanta coisa aqui nessa mesa, sabe? E não tem como a gente viver tudo isso. Não tem como a gente viver o amor de Deus, ser sensível à voz dele, ter essas experiências, né, esses insights com ele. Mariana, como é que Deus fala com você? É através da palavra, mas é através, sei lá, o Magno falou, através de uma nuvem no céu, é através de um campeonato de futebol, é através de vidas de outras pessoas. Então, são de tantas formas, mas nada disso ia acontecer se a gente não tivesse intimidade e relacionamento com Deus a ponto de reconhecê-lo, né? Sim. E Mari, você tá falando, né? Uma frase que eu li num livro, que agora eu não tô lembrado qual foi. São muitos. Ela vai indicar no Instagram dela quando ela chegar em casa, anota aí. O título do podcast vai ser Muitos Livros.
mas que falava assim, né? Que nós servimos a um Deus que é eterno. Então há sempre algo a respeito de Deus pra gente conhecer, né? Assim, não importa. Não existe limite, né? Não importa se você tem 30, 50 anos, né, de caminhada no Evangelho. Há sempre algo a mais de Deus pra você conhecer e pra você experimentar. Né? Então, quando eu li isso, eu fiquei assim, uau, né? Realmente. Porque eu nasci, assim, num berço cristão, né? Mas parece que eu tô começando assim hoje, sabe? Nossa, eu não conhecia isso de Deus e eu achava que eu conhecia e... Porque o evangelho são coisas novas, né? Então é tudo novo de novo, é sempre algo novo e sempre algo mais profundo. Às vezes a gente acha que não, até aqui eu já consegui ver tudo que eu tinha pra ver, eu já entendi tudo que eu precisava entender, mas aí Deus chega e diz assim, ei, deixa eu te contar um negócio bem rapidão. Inclusive, isso que o Bruno até compartilhou, né, do finalzinho do ano passado, do golpe que a gente sofreu. Foi incrível, assim, quando eu me lembrei muito de Jó, né, assim, uma coisa é a gente falar da história das pessoas, da história que a gente lê na Bíblia. Outra coisa é a gente construir a nossa própria história com Deus. E aí lembrei de Jó, né? Quando ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu né? Deus. E aí, assim, é muito fácil falar que Deus provê. Mas agora eu vou dizer, eu conheço Deus provedor. Né? Assim, porque Ele fez isso e isso e isso na minha vida. E aí, até fazendo mais um link, assim, com a questão do corpo, né? Porque, assim, os meus olhos te veem, né? E um salmo, assim, que me marcou e que tem, assim, queimado no meu coração, né? O Salmo 34, se eu não me engano, é o versículo 4, é o versículo 5 que diz, né? Que os olhos daqueles que olham para o Senhor, né? Não mostrarão frustração alguma, né? Então, assim, para onde você está olhando? E, ao mesmo tempo, linkando com a questão das redes sociais, estamos tão distraídos. Né? Assim, a mídia, as pessoas, enfim, lutam pela nossa atenção. Né? Mas, assim, o que é que tem chamado a nossa atenção? Para onde é que a gente realmente tem retido a nossa atenção? Retido a nossa atenção. E isso alimenta o nosso coração. Né? Assim, os nossos olhos, né, se forem bons, todo o nosso corpo haverá luz. Né? Então, assim, querendo ou não, assim, você se alimenta de quê? Né? Os alimentos, eles entram pelos nossos sentidos, né? Mas a gente está aí muito entorpecido, né? Então, às vezes a gente vai... E aí a questão da idolatria, que eu disse que era algo que Deus vinha falando muito no meu coração, né? Assim, é muito disso, assim. Quando a criação vai ocupando o lugar do Criador, né? E aí, às vezes, é a própria família, às vezes é um ministério, às vezes é um esporte, às vezes é uma performance, às vezes sou eu mesma, né? E como Deus tem mostrado demais, assim, nessa questão do orgulho. De achar que eu já sei, de achar que eu já conheço, de achar que eu já tô, assim, e uma ferramenta imensa, além do esporte que Deus usa, assim, pra mostrar o que tem no meu coração, é o meu casamento. Todo mundo quer passar por um testemunho, todo mundo quer falando disso falar hoje, sobre um testemunho, todo mundo acha lindo um testemunho, chora quando ouve um testemunho, mas ninguém quer passar pela prova, ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém sabe que o testemunho é gerado da prova. Exatamente. Né? Gerar um testemunho dói, né? Dói e dói bastante. E quando a gente entende, eu acho que é entender que o entendimento sobre as coisas de Deus não vão ser de uma forma inteligível. Divaguei, filosofei, mas deu pra entender, né? Então, eu acho que isso aí traz muito mais paz. Quando a gente entende a nossa dependência no Senhor, nos traz paz e nos traz calma. Aquilo que a gente falou de toda performance, de toda pressa, de todo imediatismo, aquilo vai acontecer de uma forma mais branda. Descanso para nossa alma, né? Exatamente. Por mais que a gente esteja atarefado, com muitos compromissos, com muitas coisas, a gente consegue descansar em Deus e consegue ter uma alma leve, uma alma tranquila. Eu acho que todos nós aqui, eu acho que os quatro, a dependência é algo que Deus está sempre falando, né? É um trabalho. Porque quando a gente lida com alta performance, né? Eu acho que todos nós tivemos experiências de atleta, né? De esporte. E a gente lida com alta performance o tempo todo. A gente lida com a autocobrança. A gente lida com rendimento. A gente tem que dar resultado. A gente tem que mostrar o nosso valor. Quando, na verdade, o próprio Deus já nos deu esse valor, né? E aí a gente fica tendo que mostrar pro outro. Não, eu vou mostrar pro outro, mas não preciso mais mostrar pra ninguém, porque o meu valor tá nele, né? Então, não tem o porquê isso, mas eu já lutei a minha vida inteira com isso, mas hoje não mais. Eu já não preciso mais disso. E até quando a gente
percebe isso, né? A gente precisa... Eu acho muito legal isso, gente, porque a gente tem uma mesa aqui onde o tempo todo Deus está falando algo e está nos mostrando algo. Onde é que eu preciso moldar mais o Bruno? Onde é que eu preciso moldar mais a Mariana? Onde é que eu preciso moldar mais o Magno, sabe? É algo que é muito lindo, porque se a gente não parar para ouvir Deus, o que Ele quer de nós nessa estação, nessa fase da nossa vida, a gente não consegue mais ver o propósito, a gente não consegue mais ver o porquê que a gente está aqui. Então, que a gente possa se analisar, né? E saber, Senhor, me mostra o que está no meu coração. Senhor, por que eu quero ir no futebolê hoje? O que é que o Senhor quer fazer? Deus, me fala. Para onde é que os meus olhos estão olhando? Senhor, o que é que o céu está dizendo? Deus tem me falado muito esses dias sobre regiões celestiais. Nós somos seres celestiais, né? O Magno falou sobre o peregrino e tal. Então, o que é que o céu está dizendo? Porque quando a gente vai falar, sei lá, Noé, né? Deus mostrou algo a Noé. E porque Deus mostrou para ele algo que ele ainda nunca tinha visto, algo que ele não viu. Deus deu para ele uma realidade que ainda não tinha. Ele não conseguia ver. Então, os nossos olhos, eles também são falhos. Ah, não, porque eu não tô vendo. Ok, mas a sua dependência está em mim. A fé é a certeza das do que você não se vê, sabe? Sim. Então, e ele construiu. Mas ele agiu conforme o que ele tinha, o que Deus falou, não o que ele tinha visto, sabe? Sim. Isso é dependência da palavra, sabe? É até a última palavra. Qual foi a última palavra que Deus deu? Então eu vou andar sobre ela. E Mari, assim, quanto do nosso cansaço é essa tentativa de ter o controle? Sim. A gente cansa de ter... Meu Deus. De brigar com a falta do controle. Me perdoe, mas eu não posso deixar de indicar esse livro, Ego Transformado. Muito bom, Timothy Keller, né? Ego Transformado. E ele Muito fala bom. exatamente sobre isso, né? Assim, que o ego o humano, né? Assim, quando ele é ferido, ele tá ali o tempo todo pedindo por faça mais, né? Pra poder você se provar. Não, pra eu sou bom depende do meu desempenho, então eu tenho que continuar tirando 10, eu tenho que continuar subindo no pódio, eu tenho que continuar tendo bons resultados. Mas não é isso que me define, né? Assim, em Deus eu tenho essa real liberdade, e essa real liberdade em Deus é o que me permite descansar na certeza de que Ele me ama, independente do que eu faça. E o quanto isso adoece as pessoas, sabe, Mário? Quando a gente coloca a nossa identidade no que a gente tem ou no que a gente faz, porque aí a pessoa perde o emprego e entra numa depressão. Porque a pessoa, enfim, leva um golpe e às vezes tira a própria vida. Porque o seu senso de valor está em outras coisas que não em Deus, né? Então, como isso é perigoso, porque às vezes o nosso coração vai para esse lugar e a gente não percebe. Sim, a gente não percebe. Nossa, é muito... É sutil, né? Muito. E sutil. Como, assim, é sutil. E é algo que eu tenho pensado muito, assim, como o nosso coração é enganoso. Porque por muitas vezes eu já pedi coisas genuínas, coisas corretas, mas com a motivação errada. E aí, assim, até expondo e abrindo meu coração aqui pra vocês, né? Só tem 2 cortes. Eu me lembro de uma vez que eu tava buscando o batismo em línguas, né? Eu queria orar em línguas. E é bom demais. E aí eu orando sobre isso. E aí eu li um livro, né? Que é O Deus Esquecido, do Francis Chan. Muito bom, muito bom. Fantástico. Francis E paulado. o Senhor trouxe, assim, um entendimento ao meu coração, né? Que eu não queria orar em línguas. Eu queria a admiração que eu tinha pelas pessoas que oravam em línguas. Então, assim, o que eu queria era ser admirada. Sim. Eu não estava querendo orar em línguas. Sim. E aí, quando eu entendi aquilo, eu, Senhor, então... Não, eu quero que o Senhor me dê os dons que vão ser úteis para o que o Senhor quer fazer. Sim. Né? E aí, assim, poxa, a pessoa tá orando pelo batismo em língua. O que é que tem de errado nisso? Tinha tudo errado. A motivação do meu coração estava completamente corrompida. Algo que era legítimo se tornou legítimo, porque a raiz do seu coração estava... Quando o inimigo não nos destrói, ele nos distrai. E quais são as distrações para esse tempo, né? Sim, nossa. Muitas. Tem coisas que são muito óbvias, né? Assim, você falou isso da hipersensibilidade e tal, da parada do corpo. Tipo, cara, beleza, se eu tô descontando na comida, a consequência é visual. Fiquei com sobrepeso. Você olha no espelho aí, eu não tô como eu tava antes, então tem alguma coisa errada. Agora, quando são coisas da alma, que fica ali guardadinho, sutileza, essas coisas virando, você começa a ficar mais irritadinho. Isso não é só porque eu tô tendo dias difíceis. Aí vem dias bons e você continua irritado. Tipo,
Esse alarme acende quando, né? E João, assim, eu costumo dizer, né, que a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo é mais uma relação e reflete várias outras coisas. E aí, por exemplo, a nossa percepção de fome e saciedade. Cara, isso tem tudo a ver com Deus. Aquele que tem fome, aquele que tem sede. Só que às vezes as pessoas esquecem de comer porque estão ali super focadas em outras coisas, né? Ou então quando o Senhor fala, né, provar e ver, que provar, né? Quando diz assim que a sabedoria é doce como mel. Como é que a gente entenderia como é a sabedoria se a gente não tivesse provado o mel? Sim. Só que quando os nossos sentidos estão aí corrompidos, sujos, né? Estão sujos, né? Assim, a gente perde essa sensibilidade e isso afeta como é que eu vou acessar o entendimento do que é a sabedoria. Cara, tu sabe que você está falando é muito teológico, né? Não sei se você já estudou sobre o antropopatismo e o antropomorfismo. Eu sei, porque tem um livro que eu li. eu acho que tá no 7º ou no 8º. Que o nome é As Coisas da Terra, do Joy Higney. E ele fala muito como é que ela disso. lembra até do autor, bicho? Eu lembro do livro desse, do autor. Não, Magno, tu é enciclopédia também. Não fala nada não, porque tá do mesmo jeito. E aí no livro ele fala muito disso, né? Assim, foi algo que fez um boom porque eu consegui linkar um montão de coisa. Cara, o que chega de gente tendo um comportamento alimentar transtornado, e isso revela diversas dores na alma, e isso afeta diversas outras coisas, assim, não tá escrito. Né? Então, assim, as coisas que Deus começou a falar comigo lá no começo do ano, né? E algo que eu tenho orado pedindo muito a Deus, né? Senhor, me direciona nas minhas leituras, nos meus estudos, porque existem mais livros do que eu vou conseguir ler, existem mais podcasts, mais aulas do que eu vou ter condição de assistir. Então, por favor, Senhor, né? Assim, me direciona nisso. Qual que eu preciso escutar? Porque, enfim... E Deus tem direcionado, sabe? Parece que sempre eu consigo linkar algo, aprofundar um pouco mais. E ontem mesmo eu estava assistindo um podcast que falava que a palavra de Deus é toda sobre comida. Né? Assim, o Senhor é o alimento, Ele é o pão da vida. Cara, tem tudo a ver, né? Com o nosso corpo, o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. O Senhor entregou o seu corpo por inteiro. Cara, tem tudo a ver. E aí, assim, eu acho que esse distanciamento que a gente tem tido na relação com o nosso corpo, essa dificuldade que a gente tem tido de lidar com o processo de desenvolver e construir uma saúde, reflete em muitas coisas, inclusive espirituais. Uau! Isso é muito bom. Que incrível. Não vamos acabar ainda não. Não venha o pessoal olhar não, que não é esse, foi mais um. Ainda tem mais coisa. E, gente, só uma coisa. Quando o Luciano Subirá lançou o Cuidado com o Corpo, meu Deus... Foi uma confirmação, assim, de algo que Deus estava falando no meu coração. Um livro e vai lançar um também? Não sei. Pode ser, né? Não venha com não sei não. Não venha com não sei não. Se o Senhor falar, ela anda. Ela anda sobre. Ouvidos para ouvir. Ouça. Mas quando ele lançou, ele assim, cara, não é viagem minha. Realmente Deus se importa com isso. Ele tá querendo que os filhos dele ouçam sobre isso. E eu fiquei muito feliz, porque de fato foi uma confirmação no meu coração de que faz sentido eu estar tentando, né, tá buscando esses links, e parece que o Senhor tem feito saltar, assim, sabe? Aos meus olhos. É muito legal isso, porque o que você tá falando é de significar a sua vida a Bíblia, né? E a Bíblia é outra coisa que eu também luto. Eu não sei se é porque Deus me tocou nessa área e pra mim hoje é fácil, um dia não foi, né? É de entender que a Bíblia não é um livro de história, gente. A Bíblia é o próprio Deus contando quem ele é através de histórias. Então Deus, ele governa por princípios. Todo texto que você lê tem um princípio e Deus se revela de uma forma em cada texto. Sim. Aqui Deus está sendo fiel, aqui Ele está sendo bom, aqui Ele está sendo provedor, aqui Ele está sendo justo, aqui Ele está sendo misericordioso, aqui Ele está sendo alegre. Às vezes mais de uma vez, então seja sábio para extrair isso. E o que você estava falando, né, de subestações, sobre entender, não sei o que, sobre como você lidar com o corpo, sobre... existem muito mais coisas do que eu vou conseguir até o fim dos meus dias. Eu falo assim, cara, quando você entende a sua estação, por exemplo, eu estou vivendo uma estação de... Vocês falaram do golpe, né? Sei lá, de humilhação. Então, leia sobre humilhação. Assim, com princípios bíblicos, logicamente. Se você for um livro para extra Bíblia, né? Se for sobre a Bíblia, leia sobre Jó, por exemplo. Aí, toda vida que tiver uma situação de humilhação, você vai lembrar, cara, olha o que Deus está querendo provocar em mim. Né? Eu acho que nem tudo é Deus que imputa uma situação na sua vida para você aprender alguma coisa, mas ele, assim, muitas coisas é só a vida acontecendo. Mas ele não desperdiça nada, né? Sim, exatamente. Aí vai da sua sabedoria
de extrair algo disso, né? E aí uma coisa que a gente precisa dizer, se você quer sabedoria, não fique sentado orando sobre sabedoria somente, né? Porque Provérbios fala que o que precede a sabedoria é o conhecimento. Então você tem que conhecer a Bíblia. Quer dizer que se eu ler muito a Bíblia eu vou ser muito sábio? Talvez, né? Aí você ora e vai entregar. Não, porque você precisa viver. Eu acho que é bíblico também isso, né? A sabedoria não é só o que você lê, aquilo que você conhece. A sabedoria vem quando você coloca em prática aquilo que você conhece. A teoria sem a prática é apenas demagogia. Tem alguém que fala, né? Que você pode saber tudo sobre ele, mas ainda não conhecê-lo, né? Tipo, cara, eu vou ler sobre a Paula, sei o que é que ela gosta, como é que ela joga, qual é o melhor saque dela, né? Onde é que ela, sei lá, como é que ela bate na bola, mas no fim das contas, mas você ela não é só conhece estranha, né? Como que a Paula é, sei lá, quando ela tá triste. Ou como é que o sorriso dela, se ela tá envergonhada, ou se ela tá feliz. Ou e ainda vai cuidado com as pessoas que você admira, né? Se você não conhece as pessoas no dia mal, né? Sim. Tipo, você vê ali um recorte de 5 minutos da pessoa e fala, meu Deus, que homem. Quando eu crescer, você que nesse cara. E você viu só 5 minutos do cara, né? Seja igual ao Bruno, vale a pena. Eu conheço ele a fora de 5 minutos. Eu acho que isso entra muito na questão da rede social, né? Que você tá falando desde o início, assim. A gente... É engraçado, a gente tá acostumado a parar só 30 segundos pra poder ouvir o que a pessoa... Se for mais de 30 segundos, a gente não para. Quem é que ainda escuta áudio na velocidade 1? Depende da pessoa. Vamos entrar em outra pauta. Mas eu acho que a Vamos se Nina... esperar com calma, né? A Nina fala muito sobre isso, assim. Ela, quando começou nessa função do vezes 2 ou vezes 1.5, ela brigava, entre aspas, muito e falava muito isso na rede social. Assim, gente, a gente vai se acostumar. E quando você estiver conversando com uma pessoa tete a tete, você não vai poder fazer 1.5 com ela ou 2. É que nem o filme do Clique, né? E aí você vai ficar irritado. E esse filme, o Clique, é um filme, sei lá, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, e é tão real hoje, porque a gente quer que as pessoas sejam aceleradas. E, de novo, isso é uma dificuldade pra mim, né? Que naturalmente sou acelerada, mas que eu preciso fazer o movimento contrário de me desacelerar. De me desacelerar. E é um processo que Deus faz comigo. Ele disse, não, vou aqui, ó, vamos desacelerar. E se coloca no lugar da pessoa também. Imagina você querendo falar alguma coisa pra pessoa e tu pode terminar aí. Aconteceu isso comigo. O meu irmão teve um dia. O meu irmão, ele é muito prolixo, né? Isso faz muito tempo já. Foi, sei lá, 5 anos atrás. Ele é muito prolixo. E ele tava um dia chorando, lavando a louça. E aí eu passei e falei assim, meu Deus, não tá chorando. O que foi que fizeram com o meu irmão? Né? E eu falei, ei... Eu chamo ele de gordo, né? Carinhosamente. Ele não é gordo, mas eu chamo ele assim. Eu falei assim, o que foi, gordo? O que foi que aconteceu? Aí ele olhou pra mim e disse, não, nada não. Aí eu disse, não, fala, por favor. Você tá chorando, o que foi que aconteceu? Aí ele olhou pra mim bem sério e falou assim, por que você tá perguntando se você não tá disposta a parar pra me ouvir? Aí eu engoli seco assim. Aí tu começou a chorar. Foi quase isso. Quase que eu falei assim, caraca, o que foi que eu imprimi nele? O que é que eu imprimo nele, né? E isso é uma dificuldade que eu tenho com ele, assim. E num processo de terapia, eu pedi, eu disse, me ajuda a lidar com pessoas que sejam diferentes de mim. Porque eu tenho dificuldade. Deus te colocou na liderança do Move. Toma. Me ensina a lidar com pessoas que sejam muito diferentes de mim, assim, que eu não consigo. É difícil esperar a pessoa terminar de falar. Às vezes, e aí, tá tudo bem? Ela disse, não, porque semana passada eu comi um pedaço de carne que afetou meu dente. Eu falei assim, meu Deus, eu perguntei, só estava tudo bem? Hoje, agora, 15 minutos. Mas o que é que Deus quer moldar na gente, né? Então, eu também já falei isso uma vez, que você falou isso no início, né? Sobre o algoritmo. O que é que realmente é a tua vontade? Será que hoje você sabe o que é que você quer? Porque é o que você quer ou o que o algoritmo mostra pra você, sabe? É o que você realmente quer ou é o que você tá sendo exposto a todo momento? Aí você puxou o problema de identidade. Vai, Bruno e Paulo. Levantei a bola. Mas eu acho que não é nem a questão da... Eu acho que volta no se alimentar.
É o que você está se alimentando. Quando você sabe quem você é, né? É porque o algoritmo... Mas é porque a gente está falando de algo que é terceiro. Não é mais nem algo interno, assim. É algo que o externo, ele tá afetando o meu interno a ponto de que eu não sei mais qual é o limite disso. Porque tá tão comum. Porque quem diz como é que eu devo me vestir, quem diz o que é que eu preciso, que é legal de escutar, o que diz qual... É isso aqui. Sabe, é o celular, é o que tá me exposto. Antes a gente saía, ia para um shopping e via as pessoas. Não, então as pessoas estão se vestindo assim, então eu vou... Acho que tá na moda. Não, a gente via... sei lá, eu estou com os meus amigos e tô numa roda aqui, todo mundo tá falando disso, então... Mas hoje não. Eu tô na palma da minha mão, eu tenho muita informação, né? E o algoritmo, ele me induz a muitas coisas. Tu falou no começo, né, que tipo assim, aquela frase, né, a gente é o que a gente come e tal, não sei o quê. E quem nos garante que nós não somos o que a gente vê? O que a gente consome, o que a gente assiste? Sim. Isso é alimento também, se alimenta através do olhar. Não né? um alimento apenas físico, mas o alimento espiritual, psicológico, como queiramos optar. Sim. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Já aconteceu muitas vezes comigo aqui, é porque eu não disse nenhuma. Aí na hora tu me vendo lendo a Bíblia, eu tô tentando lembrar o que eu ia dizer. Não, lembrei. Que eu ia falar assim, né, que com essa questão dessa relação, que faz parte, né, assim, atravessa a nossa vida hoje, queiramos ou não. Acho que a gente precisa aprender a redimir isso, né? Não é nem excluir, porque pode ser uma ferramenta poderosíssima. Excluir ou redimir, eis a questão. Sim. redimir, por favor. Mas que a gente não só consome, mas a gente acaba quase que se tornando um produto, assim. A gente quer ser consumido, né? A gente quer ser curtido, a gente quer estar ali na vibe, né? Assim, no hype das coisas, né? E aí, muitas vezes, a nossa vida, ela passa a ser quase que uma atuação, né? Assim, eu vou fazer aquilo que vai ser curtido, eu vou postar aquilo que vai gerar engajamento, e a gente vai se moldando a partir do que a gente acha que os outros querem de nós, do que a gente acha que os outros querem ver, né? E às vezes a gente vai se perdendo nisso, né? A gente acaba não mais sendo imitadores de Cristo, né? Mas tentando, né? Assim, construindo a nossa identidade, assim, a partir do que eu acho que esperam de mim, né? Isso é muito forte. Quando diz que todo mundo, a gente sempre vê na Bíblia e tal, não sei o que, o corpo é templo do Espírito Santo. Tá, o que é que a gente está fazendo em relação a isso? O que é que a gente está consumindo? Do que a gente está nutrindo esse corpo? Do que a gente está alimentando esse corpo? Como a gente está cuidando dessa casa? Quando diz templo, eu escuto casa. Como é que a gente está cuidando da casa de Deus? A gente quer uma mesa legal, um sofá legal para receber os amigos, mas como a gente está cuidando da casa de Deus? Do que a gente está se alimentando, o que a gente está consumindo, o que a gente está ingerindo para poder nutrir aquela casa, para poder decorar aquela casa, para poder tornar um ambiente agradável, exatamente, né? Um ambiente, tornar um ambiente agradável, um ambiente que as pessoas queiram estar. Um ambiente que Deus queira estar, principalmente. Sim. Porque se é o templo, se é a casa dele, quem tem que querer estar lá é ele. E se não for um bom ambiente, e se ele não quiser estar lá? Sim. Tem até uma autora que fala, né, assim, que já vivemos... Ixi, o nome da autora eu não lembro, mas o livro é Não Mais Exposição, né? E aí é falando sobre essa questão, né, do atravessamento das redes sociais na relação com o corpo e a alimentação. E ela é uma nutricionista da abordagem comportamental, que é indicada para quem acompanha pessoas que têm transtornos alimentares. E aí ela fala que já vivemos o culto ao corpo, mas hoje a gente vive o culto à imagem do corpo. E aí eu acho que entra aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que assim, as pessoas não querem mais o processo, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E elas não praticam atividade física e se alimentam, elas vão pro Ozempic, pro sei lá o quê, elas vão para os procedimentos estéticos, né? Assim, por quererem talvez ali a admiração daquele corpo. Então, assim, não é saúde. Né? Não é algo saudável. Na verdade, muitas pessoas estão adoecendo, né? Tentando aparentar uma imagem saudável, né? Porque aí tem toda também aquela construção social, né? Aí rede social, filtro, né? A pele perfeita, o melhor ângulo, essa vida é editada, né? Mas a vida real, ela não tá longe de ser assim. E aí como a gente se frustra, por exemplo, com Deus quando Ele não faz as coisas no nosso tempo, do jeito que a gente quer, perfeitinho ali, né? Com a iluminação e com o filtro perfeito, né? E aí
mais uma vez, assim, né? Como as coisas estão, né, assim, muito... Acho que elas se atravessam mais do que às vezes a gente percebe, né? Às vezes eu acho também que as coisas estão muito inflamáveis. As pessoas veem esse tipo de situação e, não, ora tem que estar todo mundo muito magro. Então tem que estar todo mundo muito magro, ora tem que estar todo mundo muito forte. Agora tem que todo mundo se aceitar do jeito que tá. Não pode melhorar, não pode fazer nada. Como se a aceitação fosse acomodação, né? São Exatamente. coisas completamente diferentes. Você pode se aceitar, mas você ainda pode melhorar. E se melhorar for emagrecer, bem. Se melhorar for ficar forte, bem. Se não, ok. Mas eu vi uma frase hoje que me deixou bem reflexivo, que era: os padrões, eles são essenciais para a manutenção da ordem. Os padrões são essenciais para a manutenção da ordem. Eles sempre vão existir. Só que são padrões que se encaixam para poder se adequar naquele tipo de situação. Houve uma polêmica aí hoje, que está, né, nas Olimpíadas aí de Paris, que a judoca brasileira foi campeã, ouro, top de linha. E aí o pessoal estava criticando ela por conta do peso, porque ela é gorda e ok. Mas ela não está fora do padrão. Ela está fora do padrão de beleza imposto pela sociedade, mas ela está dentro do padrão de uma atleta categoria peso pesado do judô olímpico. Que tem muito mais gás que você. Vai lá lutar 5 minutinhos com ela, né? Exatamente. Então ela está dentro do padrão para aquilo muito que ela faz. Como aquela modelo não estaria no padrão, totalmente fora do padrão de uma atleta olímpica do judô, peso pesado. Obviamente que a nossa atleta do judô peso pesado não estaria no padrão de estar desfilando na passarela. Mas por quê? Porque não está. O padrão de mostrar uma roupa é aquele. Pode ser exagerado? Pode. Mas o padrão é aquele. Se a gente tem que ver uma roupa como ela é daquela forma que a gente vai ver. Mas o fulano de tal é assim assado, ele não se encaixa. Ele se encaixa no padrão daquilo que ele está proposto a fazer. Daquilo que ele está proposto a ensinar, daquilo que ele está fazendo. Mas eu não acho que o Magno se encaixe no padrão de uma pessoa que vai cuidar de jovens. Por quê? Com base em quê? Com base em quê? Ele se encaixa daquela forma para cuidar daqueles jovens, assim como Deus o colocou lá. Ponto. E Deus vai moldá-lo para aquele fim específico, porque exatamente. É o padrão de Deus. Eu acho que a gente vai seguir o padrão dos céus. Mas o Magno tem o jeito dele. Beleza, Mariana tem o jeito dela, o João Vitor tem o jeito dela, a Melissa tem o jeito dela, o Bruno tem o jeito dele, a Paula tem o jeito dela. Cada um vai tratar cada tipo de pessoa de uma forma, e aquilo que estiver, né, obviamente, dentro da visão de Deus, vai funcionar e vai levar aquela pessoa a evoluir, e enfim. Sim. E aí é legal, como exatamente, multiforme graça de Deus, perfeito. Só um comentário bem rápido. Essa tem que ter muito cuidado para os extremos dentro do padrão, porque às vezes a pessoa vai usar o padrão com a legalidade de na verdade, uma deficiência, né? Tipo assim, se a atleta ela tá acima do peso, então eu posso ser também, porque ela mostrou que ser acima do peso é funcional. Eu falei, calma lá com a sua justificativa. Exatamente, né? Ela tá no padrão de ser uma atleta olímpica de judô, performance no judô peso pesado, mas ela não está no padrão de saúde. Obesidade é saúde, ponto, acabou-se. Não me cancela. Isso não obesidade é saúde, é ciência, né? Entendeu? É simples. Tipo assim, a obesidade é uma doença. Não é uma questão de aceitação, de acomodação, ou seja, o que for. Ela está no padrão. Até porque esporte é saúde, rendimento é outra história. Não é saúde. Eu tinha 74 quilos, 4,3% de gordura e estava à beira de ter uma deficiência hormonal. Exatamente. Tipo assim, tava magro, trincado, meu amigo. Você olhava pra mim e tinha gente que... Cara, de verdade, teve gente que chegou pra mim e perguntou se eu tava idético. Exatamente. Assim, quem não conhecia, logicamente, né? Aí eu falei assim... Não, tô não, mas o meu esporte, o meu padrão é tanto que eu desenvolvi uma pré-anemia, cara. Assim, eu voltou depois que meu corpo voltou ao normal, né? Minha gordura subiu e tudo mais. E hoje eu tô dentro do padrão saudável. Mas é loucura isso. Eu acho que isso, assim... Acho que é outra coisa, né? Nem sei se eu vou estar fugindo, mas eu acho que puxa muito para essa grande desconstrução de muitos valores que a gente vive hoje, né? Onde esse excesso de relatividade, né? Tudo é relativo. Né? E aí, assim, o que tem acontecido com a beleza, por exemplo, né?
E até linkando com a questão do descanso, a beleza é algo que traz descanso à nossa alma, né? Quando a gente contempla a beleza ali na natureza, isso traz um descanso. Mas aí tem os padrões de beleza do mundo. Mas existe sim um padrão de beleza de Deus. E aí hoje a gente vê essa desconstrução dos padrões, essa questão de beleza. E aí tem algo que eu até escutei ontem que eu achei muito interessante, que é assim, todo atributo do Espírito de Deus tem uma versão falsa que opera pela carne, né? Então assim, eu tô descansando, eu tô com preguiça, eu tô me aceitando, eu tô me acomodando, né? Essa questão da beleza. Poxa, a natureza é bela, né? Assim, a gente enxerga a beleza ali no que o Senhor fez. Deus se importa com a beleza, né? Tô falando disso aqui porque foi o ponto, né? Mas também não é a beleza segundo o mundo, né? Assim, quando a gente olha as flores, por exemplo, elas são diferentes, têm cores diferentes, as frutas têm sabores, e é belo. Você olha para uma árvore, é belo. Olhai os lírios dos campos, né? Então, assim, eu acho que tem levado muito para esse lugar assim de uma extrema desconstrução. E se você parar para ver hoje, inclusive, as passarelas, o que é colocado como bonito, e se você não está adequado nesse padrão, você é opressor, né? Assim, você é, enfim, preconceituoso, né? E aí, assim, às vezes são coisas até delicadas de se falar, né? Porque as pessoas se ofendem se você, assim, você é livre para concordar comigo, né? Assim, você é livre para ter a mesma opinião que a minha. E aí é uma questão, assim, bem delicada, né? Porque acho que estão desconstruindo tantas coisas e as pessoas estão muito perdidas, né? E buscando aí aonde se sustentar, e não tem, é tudo muito fluido, né? A prova de que o padrão de beleza do mundo é vazio é que uma pessoa linda, chata, fica feia no instante. E uma pessoa feinha que é super engraçada, cheia de princípios e tal, você olha e de repente a pessoa vira linda pros seus olhos, né? Então, assim, a beleza relativa, acho que não, mas os parâmetros que você utiliza é que você tem que sair da relatividade, né? Porque, como eu disse, Deus governa por princípios. Quando você enxerga princípio na pessoa, você passa a achar, você olha pra ela com uma beleza diferente, né? Você diz, cara, essa pessoa tá me chamando a atenção, por isso, por aquilo. E dificilmente a segunda, terceira, quarta e várias olhadas depois, você vai parar e dizer, tipo assim, meu Deus, eu tô olhando pra ela só porque o cabelo dela tá bonito, porque isso tá assim, porque isso tá assado. Tem isso também. Mas não é o que fica, né? Tipo, você perder o cabelo, a pessoa fica feia. Né? É muito, muito legal isso, de você entender de novo esses princípios, né? Sim. A beleza de Deus, céu, é né? princípio. O padrão do céu. Qual é o padrão do céu? O que tá, o que é que a gente tá olhando? O que é que o céu tá falando, né? E Deus também é um grande quebrador de padrões. Ele vai falar de riqueza, ele fala, cara, o que vocês consideram como valor, que vocês botam no pescoço aí pra dizer que vocês são o primeiro lugar, lá no céu a gente pisa. Assim, é meio que inútil, né? Tem um livro que é O Reino de Cabeça para Baixo. É muito bom esse livro. que é livro, viu? Quem é o autor? Não lembro. Não sou igual a vocês. Mas é muito bom esse livro. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre o padrão que Jesus, quando ele veio para a Terra, o que era, ele disse, isso não é, né? Então, o que esperavam dele, que ele viesse como um rei, ou que ele viesse como um líder de um exército, ou que é a quebra da expectativa das pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de vida com Deus, a gente está sempre olhando para Ele. Então, se eu tenho vida com Deus, eu vou olhar para Ele. Assim, Deus, qual é o padrão do céu? Deus, o que é que o céu tá falando? Me mostra. Quando a gente fala o Pai Nosso, né, eu acho que é uma oração que a grande maioria das pessoas conhece. A gente fala assim na terra como é no céu. Mas como é no céu? O que é que tá no céu? O que é que tá rolando no céu que precisa rolar aqui na terra também, sabe? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente falou sobre tantas coisas, né? A gente falou sobre muitas coisas. Foi uma mesa muito edificante, que a gente comeu muitas coisas, né? E eu queria agradecer vocês, assim, por esse tempo, pelo sim de vocês, né? Como eu falei aqui antes, eu não os conhecia pessoalmente, né? Eu ouvia falar de vocês, hoje os meus olhos vêm. E coisas boas, né? Eu acho que é bom quando o nosso testemunho chega antes da gente. E eu acho que eu vivi isso com vocês hoje. Eu ouvi o testemunho de vocês
vocês e não foi por vocês, foram por outras pessoas, né? E que bom provar hoje da vida de vocês, provado que vocês têm transbordado, assim, beber dessa água que tem jorrado da vida de vocês. Então, muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Paulinha. Foi um prazer ter vocês na nossa mesa. Prazer é todo nosso. E deixo já tanto o sentimento de gratidão como a honra tanto de ter nos convidado, como a honra pela vida de vocês, porque Deus está fazendo através de vocês. Amém. Sim. E muito obrigado. Verdade, tenho sido muito edificada através desse podcast. Estava, inclusive, assim, um tanto nervosa, né? Poxa, sentar nessa mesa depois de tantas pessoas que eu admiro tanto já terem sentado aqui, né? Então, assim, realmente um privilégio. Amém. Muito obrigado. Amém. É isso, né? Esse foi mais um Puro e Simples. Que Deus te abençoe, meu irmão. Valeu.